Olá, Renata Garcia. E aí, tudo bem? A gente não pensou numa vinheta pro nosso podcast, né? Mas a gente fala um olá, uma coisa assim, mas tudo bem, a gente vai pensar um pouco melhor, né? Mas eu acho que a gente tá desenvolvendo, né? Eu acho. Esse conceito de dupla dinâmica tá começando a pegar bem. Tá começando. O pessoal do Podpah que se prepare. Igão, mítico, Renata e Marcos estão chegando. Sejam muito bem-vindos ao podcast da Gramado Summit. É sempre um prazer gigante estar aqui ao seu lado, Renata, falando sobre coisas incríveis, histórias de pessoas incríveis, na verdade. O prazer é meu. E eu acho que a gente está seguindo um caminho muito bom, né? Porque a gente está contando histórias e conversando com pessoas muito legais. A gente está bem surpreso, né? E também com o que a gente tem levado, os feedbacks que a gente tem recebido. Porque o pessoal que nos segue tem gostado muito dos conteúdos que a gente tem trazido aqui, né? Isso nos deixa muito felizes, porque a gente escolhe os convidados a dedo. Todo mundo que está aqui tem uma importância muito legal pra gente. E a gente sabe que são histórias muito inspiradoras e que realmente, né, podem impactar quem está nos assistindo. Muito. E lembrando que não é fácil do lado de cá, né? Por mais que a gente tenha experiência com palco, mas assim, estar falando neste formato é muito novo para nós. Sim, com certeza. Mas é uma chance única de aprendizado. Eu acho que a melhor forma de entender a Gramado Summit é por meio de uma boa conversa. Exatamente. Por isso eu queria apresentar aqui a nossa convidada super especial, que tem já um histórico, acho que de 2 ou 3 edições de Gramado Summit, talvez, se a gente contar um Washington Oliveto junto. Isso, a gente contar um Washington Oliveto. Então, vai lá, Rê, chama. Então, gente, a gente tá aqui com uma comunicadora exímia, jornalista, mãe da Jojo e da TT. Isso é um assunto, é um tópico muito ótimo. importante de trazer aqui, né? Então, eu acho que, sem mais delongas, seja muito bem-vinda, Gabi Bordatti. Ai, muito obrigada, gente. Que honra estar aqui, meu Deus. Sério, muito legal. E sim, ser mãe da Jojo e da TT é o meu maior desafio e minha principal função, né? Muito obrigada pelo convite, gente. Legal. Fica muito feliz. Falar muito. Maior desafio e principal função. Conte-me mais sobre isso, porque eu tenho quase a mesma coisa do lado de cá, né? Claro, Sim. sou pai de 2 meninas também. Que idade que elas têm? Uma tem 13 e outra tem 4, vai fazer 5 em novembro. Tem diferença de 1 e 10. E as tuas? Uma delas tá com 8, outra tá com 5. E aí são realidades interessantes. A de 5 é o melhor e o pior momento simultaneamente, assim, porque... Exatamente. Eu acho que sempre vai ficando melhor, mas mais desafiador, né? Eu acho que vai mexendo... Primeiro é aquela coisa física, acordando de madrugada, né? Depois é a psique, assim, é o mental te exigindo e tu tendo que virar um monge budista, né? Pra ter paciência. Exato. E sabe o que eu lembro muito olhando pras gurias, né? Várias gurias. É que as personalidades são bem diferentes, né? Muito. E é uma coisa que a gente tava comentando lá com o Pianger também, né? No nosso primeiro podcast. Inclusive, se você não assistiu, assista. Que essa Link questão... na descrição. Link na descrição. Coisa legal de se falar. E estamos aprendendo, estamos pegando. Mas que eu acho isso muito intenso, né? Em questão de criar filhos, né? E crianças. Porque são 2 pessoinhas ali totalmente diferentes, né? Que estão aprendendo, vivendo, recebendo muitas coisas do mundo, assim. E elas interpretam tudo de forma bem diferente. Tu sente isso com as tuas? Que são 2 pessoas completamente diferentes pra desafiar ainda mais a gente, né? Eu acho que quando eu comecei... Logo que eu tava grávida, eu lia horrores sobre maternidade. Vou fazer desse jeito. Eu quero tal coisa. Daí conversava com meu marido. Ai, quem sabe assim? Vamos lidar assim. Eu tava, assim, muito empolgada pra educar, sabe? Pra cuidar, pra educar. Mas eu acho que a partir do momento que o bebê nasce... Tu não sabe, né? Claro, vem um instinto muito forte, eu senti isso. Mas não é bem assim que as coisas funcionam. Assim, não é num tutorial que tu vai ver. Claro, algumas coisas estão aí pra nos ajudar, mas a gente tem que fazer uma curadoria do que serve pra tua família, o que não serve. E o que de fato adianta pra aquele perfil de criança, né? Porque as pessoas são diferentes, as crianças são diferentes e elas vêm pro mundo mesmo pra te dizer que é puro improviso, né? Eu sempre gosto de falar isso. Exatamente. Nossa, muito. Porque eu sempre fui muito assim... Não sou uma pessoa super organizada e planejada, mas eu não, acho que eu não sabia lidar tanto com o improviso antes. E a partir do momento que a Joana nasceu, minha filha mais velha, eu pensei, cara... É isso, entendeu? Eu tenho que lidar com... Um dia eu não vou poder ir numa reunião, porque minha filha vai estar chorando, eu vou largar as coisas e vou... Peraí, é uma cólica? O que é? Ou, vou me programar para fazer uma reunião de casa, mas ela... né, eu vou estar exausta de manhã, porque se ela... Então, assim, são várias coisas que vão acontecendo ao longo do teu dia que tu pensa, eu preciso aprender a improvisar.
né? E eu acho que a partir do momento que tu tem uma criança pequena, tu te dá o direito de algumas coisas também, assim, tu te autoriza, olha só, eu vou me atrasar porque eu tô com um bebê pequeno, eu tô amamentando, né? Tem várias coisas que eu acho que a gente vai flexibilizando na vida. Temos fotos. Elas são muito figuras, assim. Muito. Eu tu dou muita risada. traz isso pra tua vida empreendedora, assim, porque é muito legal a ideia de que tu aprendeu no improviso, né? E eu acho que quando tu tá começando alguma coisa do zero, do ponto de vista de negócio, é a mesma coisa, tá? Não, total. E eu acho que... E eu até falei numa das apresentações no Gramado Summit, em 2021, eu quis falar sobre isso, sobre improviso, porque a gente gosta muito de escutar jazz. E um dia eu tava escutando, né? E pensando, nossa, eu já tive em shows de jazz, né? Tem um lugar que eu amo, que é o Village Vanguard, que é nos Estados Unidos, em Nova York. E tu vê a pessoa ao vivo, improvisando, e todos aqueles instrumentos entrando numa harmonia, e cada um fazendo do seu jeito, e aquilo se harmonizando, assim, perfeitamente. A vida é isso, sabe? Então, no Gramado Summit eu comentei sobre isso, que a gente tem que ser... Que a vida é um jazz, e que tu tem que andar conforme a música, conforme o que tá tocando naquele momento, assim. E hoje eu sou muito mais tranquila pra lidar com os meus negócios, as minhas coisas, porque é isso aí, né? E aprendi com elas. Que massa. Eu acho que eu mudei muito sendo mãe, assim. Muito, muito, muito. Sabe que é muito doido, assim, acho que... Eu não sei se tu teve essa percepção, claro que minha percepção foi de pai, e eu venho da geração de pais que são mais ativos, pais que querem tentar compensar a alguns anos de pais ausentes, talvez. Mas tem uma coisa que sempre me deixou com muito receio, que é eu recebi 2 HDs vazios. Tipo assim, cara, são 2 cabecinhas que não tem nada, e que todo o conceito que elas vão vir a desenvolver do mundo tem a ver com a personalidade, tem, mas quem começa a mostrar os caminhos e os exemplos são os pais, né? Então, isso é uma coisa que sempre me deixou muito apavorado no início, assim, e é impressionante como eu trago exemplos da Gramado Summit e do pai da Helena e da Celina, porque eles se conversam, assim, porque no final das contas é vida, né? A gente sempre tem... Eu não gosto, resumindo, eu não gosto das pessoas que dizem, existe uma profissional e uma pessoa... Cara, não existe vida profissional e vida pessoal. No final das contas... É a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque na hora que tu tiver que fazer um call e tu tá com as tuas 2 filhas em casa, sozinho... Vou ter que dizer, olha só, tem que adaptar. Invadir. Certo, eu consigo. Hoje eu consigo me concentrar com causa e volta. Antigamente talvez eu ia dizer, socorro, né? Mas como é que tu consegue sendo, né? Mas é isso. E tem uma frase, eu acho que é de Sartre, me corrijam se eu estiver errada. A existência precede a essência. Então, a criança vem pra esse mundo, na casa ali, né? Do pai Marcos, da tua esposa. E aí é o que vocês vão passar pra elas, né? E é muito isso, assim, né? A essência delas vai estar muito ligada ao que vocês são, né? Sim, com certeza. Gabi, temos um momento muito icônico. Ô, Digo, tu tem aquela imagem... Tem, do momento do pedido de demissão de Gabi Bordache. Meu Deus. Exatamente. Eu acho rodou o mundo, literalmente. Rodou o mundo, literalmente. Porque eu vou te contar como que eu fiquei te conhecendo pela Renata, tá? Eu adoro os bastidores. A Rê chegou pra mim, cara, tive uma aula com a Gabi e tal, e me contou toda a história. E o Gabi Bordache, eu acho que eu conheço a Manu. Sim. Que a gente já tinha se conectado, que é tua irmã, pelo Still the Look. Sim. E aí ela me disse, não, é aquela menina que fez a cambalhota no pedido de demissão. Sério? E esta imagem de Gabi Bordache. Gente, eu plantei uma bananeira no estúdio, pra quem não sabe dessa história. Mas eu vou contar os bastidores dessa história, porque muita gente acha que eu pedi demissão plantando bananeira, e não foi isso. Eu até tive espaços em veículos de comunicação pra me explicar. Mas em novembro de 2014, eu já tava assim, super pensando em empreender, já quase 100% decidida. Mas estava ainda trabalhando na RBS como apresentadora do Tempo, né? Eu também fazia a TV Com, era apresentadora de alguns programas da TV Com. Fui repórter também na RBS, produtora e tal. Fiz várias coisas, tive várias possibilidades, várias possibilidades lá dentro de aprender. Só que eu já estava meio que assim, sabendo que aquilo ali já tinha um teto, assim. E um dia, gravando a previsão do tempo, ali estava dando um problema no estúdio virtual.
tal. E aí eu fiquei um tempão plantada ali, esperando eles arrumando. Gente, eu tô no deadline, já preciso gravar isso aí, porque senão o programa vai entrar, o RBS Notícias vai entrar no ar. E eu não gravei a previsão, né? E aí eles ali arrumando, eu falei, eu vou plantar uma bananeira, se vocês não gravarem. Eles, duvido, plantar uma bananeira de salto alto, não sei o que. Daí eu falei, então tá, vamos lá. Daí eu fui lá e plantei a bananeira. E alguém gravou no celular e me mandou. Falei, meu Deus, esse vídeo vaza. Foi o início do WhatsApp, ali me mandaram. E aí eu, se esse vídeo vaza é justa causa, vou ser demitida, né? Então, guardei. Daí, em abril de 2015, foi que eu pedi demissão. Março de 2015, daí o meu primeiro dia, né? Por ironia do destino, foi dia 1º de abril de 2015. Que legal. Meu último dia de trabalho. E aí eu postei o vídeo nas minhas redes sociais, mas era assim, eu tinha Facebook, mal usava o Instagram, e aí postei escrevendo, um belo dia resolvi dar uma virada na minha vida, vou empreender, vou começar minha vida de empreendedora. E esse era o título. E eu falei, vou botar o vídeo da bananeira, né, porque tem tudo a ver, eu vou dar uma virada na minha vida, e é uma coisa assim, eu queria que aquilo ali, aquela virada ali no estúdio, né, ousada, fosse um símbolo de ousadia mesmo, de mudança, de quero enfrentar a vida de outra forma, quero mudar, né? E as pessoas diziam, mas tu vai deixar do horário nobre, tu não quer ir pra Globo depois? Não tô mais afim. Já tive vontade, assim, de, vou morar em São Paulo, morar no Rio, né? Depois de me formar. Mas eu sabia como que era o modus operandi, assim, né? Desses veículos, e eu falei, eu acho que eu não vou querer tentar em outros lugares, porque eu já vi como funciona. Eu sou uma pecinha muito pequena numa engrenagem gigante que existe uma forma de acontecer e não vai fazer diferença todas as minhas ideias e as coisas que eu tinha vontade ali de implementar. E aí eu quero saber, vou dar vida às minhas ideias fora daqui. E é isso aí. Que massa. E aí a bananeira começou, as pessoas começaram a compartilhar, o Facebook fechado. Daqui a pouco, quando eu vi no outro dia, era minha festa de despedida com os meus amigos, assim, da empresa. E aí, Gabi, olha isso. Daí era assim, diário do Pará. E eu, gente, até ali, moça do tempo pede demissão e planta a bananeira no estúdio. Meu Deus, né? Tipo, diário do Pará, sei lá, né? O que vai acontecer? Storytelling é muito bom, né? Muito bom. No outro dia, o BuzzFeed me ligando. Sério. Daí eu juro, eu dei entrevista pra Veja, pro UOL, pra Jovem Pan. Daí entrei era o Edgar. Não lembro agora qual. Sim. Edgar, né? Que era da MTV. Isso mesmo. Dei entrevista pra ele. Revelando nossa idade aqui. Exato. Falando ao vivo lá, né, no programa dele de manhã. Daí era uma briga no SBT pra quem me levava, se era o programa da Eliana ou o Celso Portiolli. E daí, no fim, o programa da Eliana levou, né? E aí eu fui pra São Paulo, dei entrevista pra eles lá, participei de um quadro do programa dela. Ai, gente, foi uma loucura, assim, porque a minha vida realmente virou de cabeça pra baixo durante uma semana. Nossa. Aí fui no programa Mulheres também, na Gazeta e tal. E assim, eu pensei, meu Deus, será que eu vou ficar marcada como uma mulher bananeira? Não é possível. Daí assim, eu já tava com uma ideia de produção, da minha produtora de vídeo. Inclusive, eu já tava começando a fazer vídeo, mesmo estando empregada, né? Assim, começando, pensando quem seriam os meus clientes e tal. E aí eu pensei, eu vou usar pelo menos uma banana pra botar de nome da produtora e fazer um link, de repente. Daí virou da Terra, né? A da Terra hoje mudou completamente, né? O logo. A gente fez um rebranding depois de 5 anos. Antes era da Terra Filmes, hoje é da Terra Estúdio. E antes era um filmezinho, assim, que era uma bananinha que remetia a bananeira e tal. É verdade. E é isso. Mas, assim, claro, ficou pra trás, mas, assim, ainda é um símbolo acho que da minha coragem, de sair de uma empresa enorme, né? Onde, assim, sou muito grata, onde eu aprendi tudo sobre jornalismo, né? E sair de uma empresa grande pra me arriscar totalmente. Sair com uma mão na frente e outra atrás da empresa, porque eu pedi demissão, né? Nem consegui levar um FGTS. Então, assim, comecei aos pouquinhos e aí fui, né? E acho que é isso. E tu acha que te ajudou esse momento? Porque assim, tu virou uma celebridade de internet no início da internet Tive meus 15 viral. minutos de fama, exato. Ajudou alguma coisa pra começar da Terra? Tipo, no sentido de tu já ser uma pessoa conhecida?
Eu não sei se... Porque logo depois eu esquecia... Assim, eu comecei a não ficava falando, martelando sobre isso, sabe? Eu foquei muito em ir pros bastidores, né? Porque a ideia era realmente eu ficar atrás da câmera. E aí... e dirigir, né, set de gravação e fazer um comercial da minha empresa, porque eu fazia tudo no início, né? Era comercial, financeiro, era absolutamente tudo. Editava também, era videomaker. Daí comecei a fazer conexões com freelas e tal, pra gente começar a trabalhar com uma equipe, né? Mas acho que quando eu ia nos lugares, assim, as pessoas me reconheciam, assim, diziam, a guria da bananeira, que era bastante tempo. Mas ficou um tempo, assim, mas eu não sei se isso pode ser que tenha me ajudado, assim, um pouco, né? Eu digo no início, porque tem uma coisa, sabe que eu gosto muito, assim, Gabi, quando a gente percebe que as histórias mais legais são as mais reais possíveis, né? Sim. Esse mundo corporativo, ele em algum momento é meio chato, que tu tem que ter um certo jeito, uma forma de conversar. E aí eu vejo que às vezes essas histórias estão... ela não é romantizada, mas ela é uma história bonita, é uma história de dia a dia. Meio que traz uma verdade muito maior até para as próprias marcas, assim. Sim. E eu vejo que, saber que tu teve teus minutos de fama, logo depois tu começou a empreender, tu pegou esse link inteiro para criar logo e o nome do teu negócio, sabe? Pô, isso é muito legal, cara, sabe? Eu sou muito contra aquele ambiente corporativo chato. Exato. Diretor de não sei o quê. Eu me lembro que tinha uma empresa, não sei se foi a Perestroika, que eu adorava, que era assim, todo mundo era diretor de whatever. Eu adorava isso deles, assim. Que não legal. sei como é que eles estão hoje, assim, mas eles tinham isso, né? É do Dani Matos, né? Do Thiago. Do Thiago Matos, isso. E ele... Acho que existe ainda, mas acho que num outro formato, né? E eu achava muito legal isso na assinatura dos e-mails. Porque é isso, né? No fim das contas, né? Claro, tem uma hierarquia, tem, né? Quem faz o quê ali. Mas o mercado, às vezes, corporativo é muito cheio de coisinhas. Assim. E eu acho que também não te dá essa capacidade que tu comentou de criar, né? Que tu viu que foi um empecilho ali, porque as suas ideias, tu sabia que sempre batendo na trave, assim, né? Que tu nem ia conseguir realmente fazer aquilo que tu te sentia à vontade, né, pra fazer. E eu acho que tu acordar de manhã e pensar que tu tem um mundo de possibilidade. É isso. Sabe? Meu Deus, eu preciso de frio na barriga pra viver, sabe? E... claro, não tanto, né? De vez em quando vem umas muito frio. Que é até demais, né? Mas enfim, eu acredito nisso, assim, que a gente precisa de o dia tem que ser bom, sabe? Tem que fazer valer a pena, as conexões tem que ser legais. Claro, nem todo dia é bom, a gente sabe disso, que tem muito cliente chato, né? Se você é um cliente chato, por favor. Tu demite cliente. Ai, pois a gente tava falando sobre isso ontem. Tem momentos que a gente precisa, né? Eu tô aprendendo a cada dia dizer não também, sabe? Porque eu acho que o choro do cliente sempre vem, né? Os chorões, assim. Então, acho que tu tem que aprender a se posicionar, né? Nesse mercado, assim, de quando tu é empreendedor e te valorizar. Foi bem difícil chegar num momento, assim, até hoje, que eu sinto que eu me valorizo muito mais a minha empresa também. Porque no início tu vai fazendo, precisa de portfólio, aí tu vai, né? Tu precisa fazer o negócio funcionar, né? Tem que fazer o negócio acontecer. Sim. Mas demitir cliente é bom, né? Nossa. A gente mudou bastante, assim. Tem gente que é mais barato demitir enquanto cliente do que manter uma relação que ela não é saudável para nenhum dos lados, né? Porque a pessoa não te valoriza e tu não vai fazer um bom trabalho. Exatamente. Exato, né? Exatamente. Eu ia te perguntar por que empreender, sabe? Porque tu comenta ali que no teu último ano de RBS, mais ou menos... veio a ideia de fazer algo novo, frio na barriga, não limitar a vida só. E até porque empresas do tamanho da RBS é difícil tu ter um crescimento... Porque é um elefante pra tu movimentar, pra tu fazer qualquer mudança, né? Sim, com certeza. Não, e tomada de decisão também, que tu comentou ali, que deve ser uma coisa muito difícil, comitê. Por que empreender, assim? Quando que começou essa vontade de... Tá aí. É engraçado porque, assim, eu tenho a minha família de empreendedores, né? Minha mãe, meu pai, meu avô, né? Começou a vida do zero, né? Bem de baixo. Um cara que, né? Sempre admirei muito, meu guru na vida. Faleceu esse ano até, mas a pessoa que eu sempre paro pra pensar nele, assim, o que ele faria no meu lugar, assim, nesse momento. Olha, eu já vou me emocionar. Por favor. Mas sempre penso, assim, o que ele faria, né? E ele é um cara sempre muito racional. E eu não sou. Então eu tenho muitas coisas ainda pra me inspirar no meu avô. Mas eu acho que essa veia empreendedora é da família, não tenho dúvida. Mas quando eu entrei no jornalismo,
eu me via trabalhando num veículo de comunicação. Sim. Mas criando, né? Eu sempre me imaginei criando, porque eu sou uma pessoa extremamente criativa, sempre fui. Mas me via criando num veículo, sabe? Estando ali, eles me impulsionando, né? Um veículo me impulsionando com as minhas ideias. Mas não é bem assim que as coisas funcionam. Claro, dependendo do nível que tu tá, né? Talvez se eu tivesse bastante paciência e botasse a minha marca lá, sabe? Mas ia ser muito difícil. Então, né? Preferi sair e fazer isso fora. Mas eu não sei quando que veio um momento, assim, que eu acho que eu tava me frustrando demais, assim. Muito tempo me frustrando. E aí que eu pensei, cara, talvez eu queira liberdade, assim, pra assim, fazer o meu pra ganhar mais, né? Talvez um mês vá ganhar menos, mas eu vou ter possibilidades, vou ter flexibilidade. Comecei a olhar pra todo esse viés, assim, e botando na balança, quer saber? Vou sair, depois qualquer coisa eu volto. Qualquer coisa eu vou pra outra empresa. E tu tinha, assim, porque uma das coisas que eu particularmente tento tirar da cabeça das pessoas é que tu não precisa ter aquela grande ideia, né? Sim. Nossa, identifiquei uma dor, sabe? Essas coisas muito... Startup, ou que livro, ou que vende livro. Às vezes eu acho que é muito mais essa questão da sensibilidade com liberdade, de, cara, eu nem sei o que eu vou fazer na minha vida, mas eu queria ter um pouco mais de liberdade, eu queria, enfim... Tu teve algum momento que tu teve essa grande ideia de identificação de oportunidade, ou quando tu pediu demissão, tu tava pensando em fazer algo, mas tu tava num momento muito de incerteza? Eu fiz um curso, fui pra fora, né? Fui pra Cuba, peguei umas férias na RBS na época e fui fazer um curso de documentário, que é uma das principais escolas de cinema da América Latina, que é a Escola Internacional de Cine e Televisión, de San Antonio de los Baños, que é a 40 quilômetros de Havana, assim. Realmente tu fica imerso no mundo do cinema, e ali eu tô num lugar que, meu Deus, eu tô me identificando demais com essas pessoas. Essa professora é maravilhosa. Foi ali no momento, assim, que eu senti que era muito além do jornalismo. Era uma produção mais, assim, um mergulho, né? Porque um documentário... Mas tu já tinha pedido demissão? Não tinha pedido ainda. Foi férias? Acho que foi o início, assim. Minhas primeiras férias na RBS. Um ano eu tinha de RBS. Minhas primeiras férias foi pra fazer esse curso. E aí eu voltei, meu Deus, com 1000 ideias. E assim, eu pude fazer várias coisas na TV Com, porque era um canal experimental. E a gente tinha várias possibilidades ali. Eu saía com a minha própria câmera, eu tinha minha câmera. E fazia, né, criei matérias, reportagem de coisas que eu tinha vontade. Mostrar, só que, assim, não com 1 minuto e meio com cabeça, né? Que a gente chama, o apresentador fala 30 segundos, vem lá a matéria de 1 minuto. Sim. Com 1 minuto tu não pode aprofundar nada. Tu fala se o preço do tomate subiu, desceu, o arroz, não sei o quê. Então, não é... Claro, isso é muito necessário. O jornalismo hard news diário, tu precisa, né, num programa de 15 minutos, tu tem ali, né, várias matérias, o que tá acontecendo no dia, no Rio Grande do Sul e tal. Mas hard news eu já vi que não era o meu. Não era a minha praia, eu queria aprofundar. Tinha possibilidades no Teledomingo, que era um outro programa também lá, que depois também acabou saindo do ar, né? Ainda tava lá quando saiu do ar, eu acho. E aí, ali eu também fazia umas matérias de 7 minutos, era um pouco mais, assim, daí tinha 1000 ideias. Só que era muito, assim, sabe aquela coisa assim, muito, e eu, quem sabe eu faço isso fora? Quem sabe eu conto histórias de empresas, de empresários, de pessoas. Quem sabe eu crio, né? Na época nem se falava tanto de branded content, né? Hoje a gente tem muito isso. Mas crio uma história com uma marca impulsionando essa história, sabe? Isso é o que eu estudei isso, né? Tipo, é uma forma, uma narrativa documental, é um formato de documentário que hoje a gente vê que tá bombando, né? Sim. Tu vê séries documentais no Netflix, tá, né? Tem alta. Tá super em alta. Então, é um formato que naquela época ainda não tava, mas eu queria fazer alguma coisa nesse sentido. Claro, eu saí de lá pensando, vou fazer só isso, uma produtora de documentários, mas não era bem assim que as coisas... Então, assim, eu comecei... O que eu fiz? Eu acho que a sensibilidade do empreendedor também, porque tu começa a sentir o mercado, tá? O que vou fazer? Vem um orçamento, tu faz tal coisa? Faço. Nunca fiz. Isso é muito legal no início, né? As pessoas falam, tu faz canal no YouTube? Faço. Nunca fiz um card na vida, mas
né? Vou procurar um tutorial no YouTube pra descobrir como que faz. Tá, daí comecei a criar canais de pessoas no YouTube, comecei a criar estratégias pra algumas pessoas. Tá, quem sabe toda semana a gente posta tal coisa, vamos fazer um dia na semana tu faz isso, aquilo. Então a gente começou nesse meio, assim, eu falo sempre a gente, mas é o você S.A., né? Eu S.A. E aí, mas foi indo, assim, né? Daí fui, né, tendo pessoas, contratando pessoas, e assim eu fui. Mas fazendo muita coisa do que vinha até mim, assim. Sabiam que eu tava produzindo vídeo, eu fazia daqui a pouco essa pessoa falava a Gabi que fez os meus vídeos, né, da Terra e tal. Daí é o melhor marketing, né? Sim. É o indicação. A indicação. Então, foi indo, assim, as coisas foram acontecendo. Comecei, as gurias do Estúdio Luca, minha irmã tava no início também, né? Ela já tinha, acho que já tava uns 2, 3 anos. Mas começaram a fazer o canal delas no YouTube, então eu ia pra São Paulo também direto pra fazer, editava aqui, pra elas também, né, aqui em Porto Alegre, no caso. Pra elas era super bom, né? Porque, né, lá super caro em São Paulo. Então a gente fez muita parceria. Eu criei muitas parcerias com outras marcas também. E aí foi indo, assim. E eu não tava fazendo documentário. Eu tava fazendo, eu tô fazendo o que o mercado quer nesse momento. Sim. O Você S.A. é a coisa mais maravilhosa que eu vi nos últimos tempos. E é exatamente isso. Vai começando assim. Tu deve ter começado assim também. E legal é que tu não pode dizer que é você. Quando tu tá conversando com alguém, a gente, nós, sempre em primeira pessoa no plural. Por isso que até hoje eu falo, né? Ai, nós começamos. Mas é engraçado, eu tenho um amigo que tem uma empresa e até pouco tempo atrás era só ele, mas a Carol era quem respondia. Que a pessoa entrava no site, a Carol vai te responder, e era tudo ele. O financeiro era ele, era financeiro, @ não sei o quê. E assim ele ia com vários e-mails dele sendo tudo. É muito legal. Tem um caso, obviamente não citaremos nomes, mas a gente descobre, assim, quando... Eu pensei assim, será que o Marcos vai falar isso? Será que ele vai falar? Quando assim, a gente tem dúvidas do tamanho da empresa e tem muita gente que se conecta com a gente, entra em contato, e-mail, investidora, empresa, e a gente sempre fica com o pé atrás, assim, porque normalmente as pessoas se vendem de uma forma maravilhosa, assim. Ah, sim. E aí tu vai descobrir que não é daquele jeito. Não aí é teve um bem caso... de uma pessoa que queria estar na Gramado Summit, aí tava meio que tentando vender a ideia dessa pessoa ser uma palestrante, contou toda uma história, um storytelling, olha, era a coisa mais linda do mundo. E a gente ficou meio assim quando entrava a assessora dele, que se chamava Clara. E tá, mas era estranho, era um contato meio diferente, assim. Eu sei que a gente começou a ter percepções em momentos diferentes, então quando ele conversava comigo e a Clara entrava em contato, eu tinha uma percepção de que aquela pessoa era estranha. Aí um dia a Rê falou comigo e disse, cara, eu não sinto muita firmeza nessa Clara. Eu falei, cara, pois é, né? Porque tinha um negócio de fuso horário. Sim. Era fuso horário, tu não conseguia falar com ela nunca em ligação. E essa pessoa estava confirmada na Gramado Summit. Meu Deus. E aí, curiosamente, um dia eu descubro um contato que eu tenho de conexão com essa pessoa que queria palestrar. E eu pergunto, quem é Clara, cara? Porque a gente tenta ligar pra Clara e ela tá num fuso horário dos Estados Unidos e a única coisa que a gente quer é, sei lá, buscar a informação do palestrante e tal. Era um bot. Então, pra não dizer que ele era um império de um homem sozinho, ele tinha esse bot pra criar esse cenário onde eu sou muito grande, então tu fala com a minha assessora. Isso daí eu já acho que vai pra além do saber se vender, né? Total. Eu acho que... Porque, assim, o início foi difícil eu aprender a me vender, né? Dizer que eu, claro, falava que sabia fazer, ia lá e dava o meu melhor, né? Pra fazer as coisas acontecerem dos clientes, mas... daí tá indo pra além, né? Eu tinha visto muita coisa já. Na primeira startup que eu tive, a Honey Dreams, eu contratei uma secretária só pra parecer que a gente era grande. Então, tu ligava pra empresa, tu falava com uma secretária. Sim. E parecia uma estratégia interessante, porque era do mercado do turismo, enfim, a gente tinha que parecer ser muito maior que era. Eu vi uma outra estratégia de pessoas que respondiam e-mails como se fossem pessoas diferentes. Eu já tinha visto tudo. Agora, um bot, cara, tu montar um bot pra, tipo... aí eu falei, cara, isso eu nunca tinha visto, principalmente na esfera de investidores, assim. Sim. Porque diferente do empreendedor que tá começando, o investidor tecnicamente tem um portfólio de investimento. Claro. E aí a nossa percepção foi, bom, se essa pessoa tem um bot, daqui a pouco eu digo até nome, tu me segura aqui. Tá? Sim.
Corta. Mas assim, eu comecei a ficar muito preocupado, porque, pô, se tu é um investidor sério, que tu tem um portfólio de investimentos, tipo, tudo bem tu dizer que tá sozinho, porque tu tem grana, tu coloca na startup e teu negócio é fazer tu fazer uma saída daquela startup em um momento específico. Sim. E não, ele não fazia nem isso, ele tinha um bot só pra fingir que era grande e vender palestra. E aí, vocês tiraram? A gente teve uma experiência meio ruim. Tivemos várias experiências. Né? A gente permaneceu com essa pessoa e, curiosamente, quando tu faz evento, tudo que acontece de errado num evento é culpa da organização. Se um palestrante não tem um conteúdo que engaja com o público que está presente, a culpa não é do palestrante, tá? A culpa é da organização. Se tu tem, sei lá, um espaço com 1000 cadeiras e 500 cadeiras estão ocupadas e 500 vazias, a percepção de quem está no palco não é: pô, tô palestrando para 500 pessoas. A percepção é: a organização não fez o seu trabalho e existem 500 cadeiras vazias. Então, aí a gente só ficou um pouco mais criterioso, assim, do que a gente coloca no palco, como a gente coloca no palco, quando a gente anuncia, até para não criar uma frustração, assim. Mas, voltando a essa questão, é impressionante, assim, como as pessoas... no início elas têm vergonha de dizer que são sozinhas, né? Hoje eu super aceito isso. O início da Gramado Summit era eu... Não, eu até comentava, assim, tem pessoas que trabalham comigo, mas eu faço absolutamente tudo, né? Porque... as pessoas valorizam também, né? A pessoa essa e trabalha. Porque eu começava a trabalhar dentro da minha casa, né? Fiquei 1 ano trabalhando de casa. Quando eu comecei, tinha um quartinho ali, né? Eu criei um escritório. E eu entrava às 8 da manhã e eu saía. Daí meu marido vinha: vamos jantar? Eu já vou, vamos jantar, vamos jantar. Daí ia rapidinho, comia, quando eu via era 1 da manhã, ainda tava fazendo, porque eu tinha que fazer muita coisa. E aí sim, que eu comecei a pensar, não, ou eu vou, primeiro que eu não, saúde vai pro... Sim. Vai ser eu preciso, né, saber a hora de parar. Então, 1 ano depois, eu aluguei um escritório, contratei pessoas. E aí, assim, cada um tinha seu papel, porque eu tinha que estar no comercial. Eu era a cara da empresa, né? Eu tinha que ir pro comercial, tinha que ter tempo pra fazer isso. Bota o trabalho pra dentro, tá? Eu ajudo a dirigir isso, eu vou fazer uma coordenação aqui, vai ter o meu olhar também, porque eu conversei com o cliente, eu entendi o que é o briefing, mas, né, as pessoas vão saber também... né, executar o trabalho, enfim. Eu, particularmente, hoje acho muito bonito o você SA. E eu vou usar esse termo pro resto da minha vida. Mas eu acho legal porque, poxa, tu não começa grande, né? E não adianta. Eu acho que tu vender a ideia de que tu é muito grande porque vai passar mais credibilidade pro mercado, eu acho tão louca essa ideia. Porque hoje a gente é tão... todo mundo pode ser freela, né? Tipo, todo mundo pode... Sim. Né? Tu pode estar na Gramado Summit, mas daqui a pouco entrar num conselho de uma empresa que tu pode, com teu expertise, teu know-how, tudo tu, né? E começar é bonito, né? História... Eu acho que storytelling pra mim é uma coisa tão poderosa, assim, porque eu não consigo ver histórias que engajam quando tu começa muito grande. Sim. Ou começa no glamour, né? Aquela assim, coisa... Exatamente, porque assim, tem pessoas que tinham... Por exemplo, estão empreendendo e começam com um investimento da família. E aí já começam com vários funcionários e tal. Claro, muito legal se tu consegue liderar essas pessoas já começando um negócio e começar a liderar. Tem também, é legítimo, é muito legal, mas... É muito bom, tu ganha um dinheiro, compra um HD, ganha um dinheirinho, contrata uma pessoa, ganha um pouquinho mais. E aí tu vai indo. Tem um escritório. Eu me lembro que eu entrava, minha sala tinha 30 metros quadrados, né? Porque daí na pandemia a gente entregou o escritório, fui para um coworking. E aí o pessoal começou a querer trabalhar de casa. Então estavam assim, rendendo, então acabava eu ficando sozinha. De vez em quando o pessoal ia lá pra gente ter reuniões e tal, ou trabalhar um dia comigo e tal. Mas eu sozinha ali no coworking. Mas quando eu entrava na minha sala, assim, que a gente ficou um tempo ali, nem sei quantos anos a gente ficou, 30 metros quadrados, tudo bonitinho com a nossa cara. Eu pensava, cara, sabe, olha só que massa onde cheguei. E assim, tudo bem, é uma coisa que é pequena, mas não tem investimento de ninguém. É o meu suor aqui, sabe? Sim. Isso é muito bom. Não tem nada que dê mais, assim, que seja mais gratificante, mais... que orgulho de mim, sabe? Sim. Quem fez isso fui eu, né? Então, é muito bom. E como é que tu te adaptou no início, assim, porque, pô, é uma empreendedora, né? É uma empreendedora, é uma mulher se lançando no mercado. Eu, curiosamente, falo muito isso porque eu vivo num ambiente cercado por mulheres muito poderosas, assim, muito empreendedoras. Dentro da minha família, minha mãe é uma figura muito forte, sempre foi muito presente, assim. Eu tive uma mãe que ela exerceu tanto a função de pai quanto a função de mãe.
Hoje o escritório da Summit é composto por mulheres, a não ser o Marcos, então a gente é basicamente Tu é o composto... bendito fruto. Eu sou pai de 2 meninas, então a minha percepção em relação a como tu tem a figura da mulher quando ela está exercendo algum papel de liderança, eu tenho um pouquinho de sensibilidade a mais, porque eu tô do lado contrário, assim, então eu tenho que observar, até me corrigir, aprender. Como foi pra ti no início? Foi difícil? Isso teve barreira ou foi muito tranquilo? Sabe que eu não senti absolutamente nada, assim, de preconceito, assim, né? Não senti nada. A primeira vez que eu senti foi quando eu me envolvi num projeto grande, que eu também não vou falar qual é. Mas foi a primeira vez que eu me senti sendo... Porque eu era a única mulher ali naquela produção, assim. E aí eu tinha um papel muito importante, né? Que eu tinha que... era uma produção executiva... Eu fazia uma produção executiva, mas eu sentia que... ali as pessoas estavam meio que... eu não vou escutar o que ela tá falando, sabe? Mas quem ia fazer as reuniões com o cliente e quem ia... como é que eu vou dizer? Receber os feedbacks era eu. Então eu tinha que fazer aquilo ali acontecer da melhor forma possível, entendeu? Então foi uma luta, sabe? E eu senti que eu não tinha credibilidade ali. Foi a primeira vez, assim, sabe? Que eu... Depois de quanto tempo isso? Eu já tinha uns 5 anos de empresa. 4. Nossa. Olha só. Bastante. Já tinha todo um portfólio, né? Já tinha trabalhado com várias pessoas, várias marcas legais, assim, várias empresas, inclusive com a RBS, né? Que eu saí de lá muito bem, saí com as portas abertas, assim, foi... Apesar da bananeira, que as pessoas pensaram, meu Deus, essa guria vai se queimar nunca mais. Né? Não, depois de um tempo eles viraram meus clientes, né? Já começaram a orçar a coisa, então... Não, mas o Lazier tomou choque, né, RBS também, então... Tá tudo certo. Ai, gente, mas então, assim, nessa vez eu me senti... Já perdoei, sabe? Porque entendi que tava toda uma pressão muito grande, assim, naquele trabalho, mas foi bem ruim pra mim, assim. Sim. A gente até teve o caso agora da Martina palestrando, né? Que a gente sentiu... Tu quer comentar sobre a percepção que tu teve quando ela subiu no palco? Sim. Eu senti... muito, assim, que as pessoas não prestavam atenção no que ela tava falando, sabe? As coisas se dispersaram. Porque os outros palestrantes eram homens, né? Quem é essa? A Martina, ela trabalha com nós. Ela é assessora de imprensa da Summit. E aí a gente foi convidada. Ela foi convidada, né, pra participar de um evento. E ela palestrou nesse evento, né, pra contar sobre o case da Gramado Summit, né, como que ela constrói essas pautas e tudo mais. E aí ele era um evento voltado, assim, né, pro público mais da comunicação. Então tinham várias pessoas ali, a gente tava discutindo sobre isso. E os outros palestrantes que estavam lá eram 2 homens. E aí, quando ela foi falar, eu me senti muito mal de estar ali, porque o pessoal, assim, aqui no celular, tipo, viajando, falando... eu lembro que tinha a parte de trás, né? Que tinha, tipo, como se fosse um... Coffee break. Um coffee break, assim. As pessoas se levantaram. As pessoas se levantaram. E aí foram lá, gritaram. Óbvio, muita gente ficou pra assistir ela. Isso foi muito legal, né? De qualquer forma. Mas rolou esse desrespeito, assim, né? E certamente isso desestabiliza a pessoa, né? Porque, muito. Porque tu fica numa situação ali que tu não sabe o que tu faz naquele momento, né? E era uma coisa que ela tinha que apresentar o conteúdo que ela tinha levado. Desmotiva, né? Exato, né? Daí na próxima tu já vai... meio que se... miúda, assim, né? Isso é muito... Não, e até agora teve tem uma série na Amazon, na Apple, da Theranos. E, enfim, eu não sei se conhece a história, mas ela era considerada o próximo Holmes, o sobrenome dela. Enfim, ela criou uma ideia de que com uma gota de sangue... sim, é aquela história da Theranos e tal, sei. que foi o maior flop da história contemporânea. Maior que o WeWork, inclusive. Sim, total. E aí, em algum momento, ela começa a alterar a voz dela para ela conseguir ter um pouco mais de credibilidade em ambientes muito masculinos. E vazou um áudio dela, da fundadora da Theranos, com a voz normal, porque ela tem uma voz mais fina, assim. E o que ela percebeu enquanto empreendedora à época, isso eu não tô falando do caos da Theranos, tô falando do posicionamento dela, é que ela, mulher, num ambiente muito masculino, com a voz fina, não obtinha o mesmo respeito caso ela tivesse uma voz mais empoderada. Então ela forçava a voz pra ficar com uma voz mais grave, pra conseguir ter um pouco de atenção, assim. Coisa, né? E é doido isso. Não, e aí eu vejo muita gente até nas redes sociais falando como se vestir, né? Pra gente ter mais credibilidade. Sim. Que é, assim, como é que é? Imagem...
Esqueci o nome agora, mas é pra fazer uma consultoria de imagem, Sim. né? Que coisa, né? Tipo Sim. assim, quero botar um all-star, Muito. sabe? Quero, sabe? De vez em quando eu quero estar... tudo bem, vou botar um salto alto, um blazer preto, sei lá, porque o preto faz isso. Mas tem vezes que eu não tô afim, e aí, Sim, sabe? Sim. Esses dias eu ainda tava discutindo em aula, né? Porque eu tô fazendo uma aula bem voltada pra isso agora. E... a gente tava comentando sobre esses exemplos hoje em dia que existem, né? E esses dias eu fui impactada no TikTok por um vídeo que era assim... o que tu precisa fazer quando tu for no restaurante jantar, almoçar com um homem ou teu namorado, teu marido? Aí, em primeiro lugar, o que tu tinha que fazer é que tu não podia pedir a tua refeição. Quem tinha que pedir era o cara. Então, tu pede pro cara e o cara pede a refeição. Na hora de levantar do restaurante, na hora de levantar, tu espera e tu, tipo assim, tu não sai correndo, levanta e vai, sabe? Tu tem que esperar, o cara vai na frente, tu vai atrás. Gente. Sabe? E aí eu fui pros comentários olhar, né? Porque eu gosto muito de olhar os comentários que as pessoas estão falando. Aí tinha pessoas, obviamente, sentando o pau, né? Naquele produtor de conteúdo. Desculpa o palavreado. Mas tinha pessoas assim, tipo, super compactuando, marcando pessoas, sabe? Daí eu fico pensando... meu Deus, o que a gente tá passando, assim, né, de vida, porque isso deixa as pessoas, as mulheres, muito desconfortáveis, né? Porque tu fica o tempo todo tentando, me posicionar da melhor forma, me vestir da melhor forma, falar da maneira correta, porque senão eu vou ser julgada de alguma outra maneira, né? Sim. Ou eu não posso parecer que eu sou uma pessoa que, sou esquecida, ou sou desleixada, porque aí são vários critérios, né? Sem paciência. Seja educado, mas seja você mesmo, né? Exato. É o mínimo. Mas sabe que é muito isso, né? Cara, que mundo chato de vez em quando. Ou eu que... sei lá, às vezes eu acho que eu vivo tipo num multiverso, assim, porque eu não consigo acreditar que algumas coisas acontecem até que elas aconteçam. Esse caso da Martina, pra mim, quando a Rê me chamou atenção, eu falei, cara, é verdade, entendeu? Tá acontecendo isso. Que às vezes por ser homem, tu não vai perceber, mas daí quando tu olha, realmente... realmente. E, cara, mas, porra, será que ninguém tá percebendo aqui? E não só quem tá assistindo, porque o meu caso era... eu estava assistindo a Martina, então eu tava muito concentrado naquilo que ela tava fazendo, porque era a primeira apresentação dela. E pra mim foi muito legal, assim, eu não precisar falar da Gramado Summit, porque normalmente tem outras pessoas eu tenho que ir lá falar da Gramado Summit e eu não domino todos os assuntos. Sim. Então, se eu tenho uma assessoria de imprensa, a Martina domina muito mais que eu a construção da Gramado Summit junto com a imprensa. Sim. E aí, quando a Rê me chamou atenção, cara, eu olhei pra trás, nossa, uma barulhada. Eu falei, caramba, cara, é 2022. Ô, gente, a gente tá num evento falando sobre o futuro. Sim, vamos respeitar. Né? Tipo, cara, mas é bizarro, assim, o mundo é um lugar um pouco curioso. Muito, muito. Tanto quanto. Muito curioso. E, Gabi, uma dúvida que eu fiquei é se tu sempre, assim, gostou dessa questão do audiovisual, assim, desde a época da faculdade, se isso foi uma coisa, assim, que te acompanhou, né? Porque isso que tu comentou do jornalismo, eu acho que muitas pessoas têm uma transição muito legal dentro da faculdade, né? Porque tu comentou, né, que tu sempre pensou, eu quero trabalhar numa grande empresa, né? Numa grande empresa de comunicação. E eu acho que esse é o desejo de muitos, né, jornalistas. E aí, durante a faculdade, meio que tu vai desmistificando isso, pensando... eu não preciso trabalhar na RBS. Não, na época a RBS era maior. Eu falava, um dia eu vou trabalhar lá. Sim. E tu fez faculdade aqui no Sul? Fiz, na PUC. Bom. E aí eu pensava, assim, eu vou trabalhar lá, eu sei que eu vou. Eu tinha muita confiança de que eu ia. E aí, mas... o que tu tinha perguntado mesmo? Não, se tu sempre... se o audiovisual foi sempre o audiovisual, uma paixão, assim, sempre foi, olha que louco, porque quando eu nasci, meu pai tinha uma câmera... acho que ele ganhou um pouquinho depois que eu nasci, assim, uma câmera que era antes do mini DV, porque o mini DV é aquela fitinha bem fininha, era aquela fita grossa que tu botava no adaptador, que era de VHS, pra assistir, né, na TV. Que era ele a fita pequena do VHS, né? Que a fita pequena do VHS. Isso daí tinha o VHS que tu apertava, abria uma tampa. Cara, vivemos nesse mundo, tá? Só queria deixar isso. Tô entregando a minha idade também. E aí ele tinha essa câmera e eu adorava, assim, eu tenho as fitas até hoje, é muito bom, assim, eu preciso digitalizar urgente, porque agora a gente já não tem mais, né, o VHS ali, mas tem que digitalizar. Mas era muito legal assistir isso também. E aí se vê, né, olha só o que a gente fez. Daí meu pai filmava a gente na casa da minha avó, não sei o que, piscina, barará. E aí eu adorava. E aí um dia ele
eu toda hora pedi emprestado quando eu tava assim, pré-adolescente e tal, adolescente. E um dia, acho que com 14 anos, ele me deu a câmera dele. Olha só. E aí eu falei, agora sim, né? A gente tava morando nos Estados Unidos na época. A gente ficou 8 meses morando lá com a família, né? A gente foi fazer uma experiência, assim, meus pais ainda estavam casados. E aí ele me deu essa câmera, e daí eu fazia vídeo de tudo, da neve, do não sei o quê. Daí eu comecei a criar, eu e a Manu, a minha irmã, uns jornais que a gente apresentava, telejornal, e a gente falava. Era muito engraçado, assim. Era tudo com humor, assim. Imagino. Bem engraçado. E dali eu fui atualizando a câmera. Depois que já não usava mais aquele tipo de fita, foi a mini DV, daí depois a digital. E eu fui tendo câmera e fazendo vídeo desde lá, desde os 14 anos. Olha como são as coisas. Eu gosto daquele discurso do Steve Jobs, que é em Stanford, que ele fala de ligar os pontos. E aí Você só pode conectar os pontos olhando pro passado. Olhando pro passado, exatamente. Então, assim, às vezes a gente não... Ai, por que eu tô fazendo isso? Não faz sentido. Vai fazer. Pode ter certeza que lá na frente vai fazer. E aí, um dia, eu lembro que a Manu comprou um Sony Vaio. Foi o primeiro laptop, assim... que eu tive contato, assim. Ela comprou quando a gente tava morando em São Paulo, porque a gente ainda foi trabalhar de modelo, né? Antes de tudo. Legal. Moramos juntas também. E a Manu tinha comprado o Sony Vaio e eu falei, deixa eu editar os vídeos que eu tô fazendo, porque eu vi que tinha o Movie Maker ali naquele... Sim. E aí eu aprendi sozinha a mexer no tal do Movie Maker e editava vídeos, assim, das nossas viagens, das coisas. Nossa, que legal. Primeira semana de jornalismo, eu fui contratada para ser editora de imagens numa produtora. Olha só. Que era do Diego Casagrande, um jornalista que era da Band na época. Ele tinha uma produtora também que fazia cobertura de eventos, né? Então eu acabei também trabalhando como repórter dele depois de um tempo. Mas eu comecei a editar vídeo. Então, assim, a câmera sempre foi uma coisa assim. Eu sempre tava com uma câmera na mão, sabe? Queria registrar essas coisas. Até dentro da RBS eu tinha minha câmera também. Sim. Que daí mudou pra uma Canon, né? T3i na época. E aí eu ia pra fazer as minhas matérias e tal, pra TV Com. Então eu sempre tive a câmera na mão. Assim. Sim. E Então, hoje todo mundo com o celular é um videomaker em potencial. Como é que tu sente essa mudança? Porque tu acompanha... De formatos? De formato e aonde a mídia, principalmente de vídeo, ela pode ir, né? Impressionante. Ontem a gente estava conversando sobre isso, que é surreal tu imaginar que o TikTok é uma ferramenta não necessariamente que concorre com o Instagram, mas que pode concorrer com a TV aberta, com o Netflix, com Sim. com o Na verdade, YouTube. a gente tá em várias telas, né? Ao mesmo tempo, inclusive, tu tá vendo TV, mas tu abre teu celular, dá uma olhadinha nas redes. Mas a concorrência, né? E... como é que eu vejo isso? Eu me adapto, sabe? Eu acho que sou uma pessoa extremamente adaptável. Claro que é um saco a gente ter que pensar que a gente vai ter que entrar... Eu entrei no TikTok já, mas não... Fiz uns experimentos há mais de um ano, mas quero voltar, tentar usar essa rede, assim. Acho um saco a gente ter que ficar, meu Deus, vou migrar... Já tô bem adaptada com o Instagram, né? Mas se tiver, que marcas vão querer, né, fazer algum conteúdo ali, vou me adaptar, vou aprender, vou fazer da melhor forma possível. Eu tenho muitos... pessoas que trabalham comigo, assim, também, videomakers e fotógrafos, falam, que saco ter que adaptar tudo pro... Ainda reclamam, sabe, do vertical. Cara, o que tu vai fazer, sabe? Tu vai ficar virando a tela o tempo inteiro pra ver? Não vai, sabe? Sim. Até no SXSW, há uns anos, eles já até apresentaram uma tela, eu já achei meio demais, mas uma tela de cinema na vertical. Já pensou? Tipo, uma tela gigantesca de cinema na vertical. E tu vê, assim, nos shoppings, por exemplo, as telinhas agora no meio do shopping, todas, vertical. Todas são 9:16, né? E aí, então, assim, tu tem que fazer. A gente tem que fazer ainda pros dois formatos também. Quando a gente vai exportar o vídeo, quais formatos? O formato dos dois, né? Instagram, vertical e YouTube, né? Widescreen e tal. Mas muda do ponto de vista de quem produz, assim, porque uma coisa que eu percebo impactou tanto a forma como a gente capta conteúdo que, sei lá, vou pegar um momento em família. Minha esposa, ela vive gravando conteúdo na vertical. E são lembranças que a gente tá colhendo ali das meninas. E esporadicamente a gente ainda faz aquela coisa de família, assim, que é reunir todo mundo e assistir alguns vídeos nossos. Isso é muito bom. E é ótimo, só que pra ela é muito ruim, porque ela grava tudo na vertical. Então tu vai largar numa TV, tu fica com 2 tarjas gigantes pretas e aí tu não consegue ter aquela conexão verdadeira, né? E eu acabo tendo
a paciência de gravar tudo na horizontal e guardar pra mim, não necessariamente pra postar. Então, Sim. ela me perguntou esses dias, eu falei, bom, eu tenho paciência de entender que eu não tô gravando pro Instagram, não tô gravando pro TikTok, eu tô gravando pra mim. Sim, pra fazer uma edição desse material um dia pra botar na TV pra todo mundo ver. Exatamente, então tu vai ter que ter um pouco mais de paciência, que pode gravar pro Reels, legal, mas assim, tenta gravar também na horizontal. E aí, isso é um receio que eu tenho muito grande em relação a ser um consumidor assíduo de conteúdo em telas verticais, mas eu não queria que o conteúdo que eu engajasse de verdade, ele mudasse, assim. Então eu queria entender do ponto de vista de quem produz, assim, existe diferença de conteúdo para quando tu exporta numa vertical de quando tu coloca na horizontal? Porque pra mim são verdades muito diferentes, assim. Tudo que é vertical pra mim é meio rápido, eu não preciso prestar muita atenção. E é uma coisinha assim que é legal pra compartilhar, mas o impacto que eu tenho consumindo vídeo com conteúdo na horizontal, ele é bem diferente. Eu sempre imagino cinema, coisa cinematográfica, coisa que toca meu coração. Assim. Sim, olha que legal que tu pode contar a tua história um dia das tuas filhas num documentário que tu vai fazer pra família, por exemplo. Elas crescendo e tu vai encher a tela, assim, né? Eu já não tenho mais esse cuidado. Tive um tempo, mas já tô fazendo tudo na vertical. Na vertical. Mas eu acho que depende muito, assim, se a gente vai falar de clientes, né? Depende do impacto, depende onde é que aquele cliente quer chegar. Porque a gente tem que entender quem vai ver, né? Quem é o consumidor, e de que forma ele quer engajar. Então, assim, a gente sabe que nas redes sociais o que engaja mais é o na vertical. Então, mas o cara quer também ter um vídeo institucional pra botar no YouTube, pra botar no seu site, encher tela e tal. Claro, tem que estar nos dois formatos. Então, o que a gente faz? Ou grava assim e assim o tempo inteiro, né? Ou grava tudo em 4K e depois corta. Mas muda a produção? Tipo assim, cara... Sei lá, vamos imaginar que é um vídeo institucional que tu tem que passar mensagem específica. Tu faz 2 produções ou tu aproveita cortes de uma e outra? Daí o que a gente faz? A gente cria um formato na vertical diferente. Por exemplo, bota ali o que dá pra botar no meio, cropa tudo, como a gente fala, cria uns quadradinhos, porque o da vertical é sempre mais dinâmico, sim. Né? E porque fazer um documentário com, né, um vídeo institucional que tem depoimentos, né? Que tem a história daquilo lá, assim, é muito difícil tu colocar ele no meio. É um desafio, né? Com certeza. De criar um formato que seja legal, que as pessoas vão assistir, ou fazer um teaser para um trailer daquele vídeo e fazer aquela pessoa que tá ali ter vontade de ir para outro canal, né? E sair do Instagram para ir pro YouTube, sair do Instagram para ir pro site da pessoa. Isso eu acredito muito como futuro. Que é o que o short faz hoje, né? Tu tem um short de um podcast e ele vai te levar pro conteúdo inteiro. Exato. Tu pegar a pessoa pela atenção, prender a atenção da pessoa, pegar pela curiosidade. Eu quero ver isso aqui. Pera, muito legal. Aqueles 6 segundos, 3 segundos que tu vai... Pera, do que é isso? O que tá falando? Né? Arrasta ali, já vai pro site, vai pro... Eu acho que Steve Jobs tem uma frase, agora que citou ele em algum momento da vida, que é... a opinião dele em relação a blogueiros e jornalistas. E aí ele alguma coisa assim, abre aspas, eu não quero viver numa geração de blogueiros. E aí ele faz toda uma tese de defesa do porquê ele acredita que, independente da forma que tu escreva, a arte por detrás do jornalismo, ela deve ser respeitada sempre. E é muito forte, assim, blogueiros que nos assistirem. É um alento essa frase. Não é minha frase, tá? Steve Jobs. Assinado. Mas é muito forte, assim, porque tu entende que, por mais dinâmico que seja o mundo hoje, existe uma arte por detrás do jornalismo que ele respeitava muito. Então, até se tu pegar os eventos da Apple até Steve Jobs, eram muito poucos eram os blogueiros convidados, e ele fazia uma força muito grande para estar na mídia convencional, né? E eu vejo que isso é uma verdade para vídeo hoje. Olha que doido, para mim, pelo menos, é muito verdade, assim. Eu tenho uma admiração muito grande para quem entende um contexto de cinema e não se rende tanto às redes sociais. Sim. Isso pra mim é muito forte hoje, porque o que faz valer a pena, e tu pega qualquer vídeo da Gramado Summit, a gente tem um pouquinho de verdade nisso. Quando a gente finaliza a produção de um vídeo da Gramado Summit e ele circula entre nós, é uma coisa que a gente até olha no celular, mas se vem o pedido no celular, que nem foi o último vídeo, a Remy diz assim, bota o fone de ouvido, não assiste sem fone de ouvido. Então, sim, existe todo um cuidado, porque o impacto que aquilo causa é absurdo. Sim. E eu não vejo como
a gente conseguir causar aquele impacto num formato vertical, assim, que tu vai ouvir nos alto-falantes do teu celular. Sim. É difícil, né? É muita questão de tipos, né? Eu acho que é o formato, né? A não ser que tu crie Olha, eu já pensando em ideias aqui, mas a não ser que tu crie conteúdos, assim, daí no formato da vertical pra levar pra um... Exatamente. Mas é sempre pra levar, né? Esse que é o ponto. É sempre um atalho, porque... E é legal, porque short, na verdade, não é de curto, ele vem de atalho. Por isso que se chama short de YouTube. Mas é sempre um atalho pra algo muito maior, assim. Sim. Mas eu tenho muito receio na larga escala que as pessoas simplesmente esqueçam isso, assim, e as pessoas produzam mais por conveniência em telas verticais. Até a Apple resolver lançar um celular desse tamanho, Pode aí todo mundo se adapta de novo. Mas bem é que é aquela provável. coisa também, né? As pessoas achavam que a TV ia matar o rádio, né? O celular ia matar a TV, o podcast vai matar o rádio. Eu acredito que tem espaço pra tudo, Sim, assim, sabe? com certeza. E continuar fazendo vídeos, né? Na horizontal e na vertical. Claro que a gente vai ter muito mais trabalho. mas a gente sabe que é um formato que engaja. Sim. Já sabemos isso, né? Que o vídeo chegou pra ficar né? E eu acredito até mais, né? Olha, eu vou dar um tiro no meu próprio pé, não tanto, porque a gente já tá começando, né, a produzir também. Mas o áudio também. O áudio, porque tu não vai parar, não para de fazer as coisas que tu tá fazendo. Sim. Então, o formato de podcast ou, né, pílulas de conteúdo, entre uma coisa e outra que tu tá fazendo, tu escutar. Até no SXSW, uma das pessoas que palestrou, esqueci o nome dele agora, que é um cara super... Vou lembrar depois, que vai todos os anos. Ele falou que não acredita no metaverso como da forma como as pessoas estão colocando o metaverso. Muito bem. Eu acho o metaverso atual uma grande besteira. Porque, primeiro que, né, a internet em vários países, né, não funciona direito. Sim. E também que, enfim, ele não acredita, né, nesse formato. Mas ele acredita num metaverso, assim, nessa coisa do áudio. Que tu tá podendo, né, sentir, né, muito mais o áudio do que o vídeo em si, porque as pessoas estão fazendo outras coisas, né? Sim, com certeza. E eu fiquei com aquilo ali na Sabe cabeça. que ontem saiu uma matéria na The Verge, que é um canal gigante de tecnologia, que o principal aplicativo da Meta /Facebook pro metaverso tá tão bugado que o Facebook tem uma dificuldade muito grande de fazer os principais executivos usarem o próprio aplicativo. É Sim. complexo, né? E isso vem muito da necessidade que a gente quer descobrir a próxima grande disrupção, né? E eu acho que a gente apressa muita coisa que não é legal. Exato. E a pessoa, daí as marcas querem o que é a próxima coisa? Lembra do como é que era aquele de áudio? É muito que bom. virou uma semana o negócio. Sim, como que era o nome daquele? Era todo mundo entrando. Era até legal o negócio. Eu tive uma Clubhouse. Clubhouse. Eu tive uma experiência. Quando entrou, eu achei sensacional. Sensacional. No sentido de que eu posso podia estar fazendo alguma coisa na cozinha. E aí eu tô ouvindo algum assunto muito legal. Tipo, eu acabei grupo entrando de pessoas. e com pessoas às vezes muito legais, assim. Eu entrei num grupo que tinha o Mark Zuckerberg trocando uma ideia e era aberto pra todo mundo que quisesse entrar. Então, pô, legal, cara. Sim. Eu continuo, sei lá, tá fazendo comida, alguma coisa assim. Mas a popularização estragou o Clubhouse, né? Porque daí quando a galera sai, que, porra, foi muito interessante porque ele entrou na pandemia. Sim. Foi bem na pandemia. E aí todo mundo se conectou e era o futuro. Eu me lembro que tinha gente que achava que era o futuro dos eventos. O futuro dos eventos é o Clubhouse. E aí tu vê que às vezes a gente tem essa necessidade de transformação e daqui a pouco todo mundo sai, o Clubhouse tá esquecido. E as pessoas estão sedentas por eventos. De novo, de reencontro, novo. se O Twitter encontrar. largou acho que é Spaces no Twitter, que tem uma aba também, aqui também, sim, que eu acho que é Spaces. Meio né, pra parecido áudio. com o Clubhouse. Então, assim, esse meio doido, E ele né? funciona bem, né? Tem vários portais de conteúdo que aderem Que nisso. utilizam- Eu vi muito nas eleições eles usando, porque na apuração dos votos, por exemplo, tinham vários portais, assim. E eu sigo um no Twitter que ele faz checagem dos fatos, né? É aos fatos, se eu não me engano. Boa. Que eles fazem eles fazem checagem de notícias e aí eles estavam fazendo, tipo, ao vivão, assim, no Twitter. E eu acho que nesse sentido pode ser até benéfico, né? Porque Muito. o Twitter. Veículos de comunicação utilizam muito do Twitter, né? E as pessoas procuram muito por notícias no Twitter. Então eu acho que talvez seja um segmento... Mas tem uma vertente que odeia o jornalismo, que é procurar seus Sim. gurus Seus da gurus, internet, né? Que não tem nenhuma responsabilidade, entendeu? Então, Exatamente, exato. Como é que tu vê a responsabilidade de um jornalista com tanto acesso a...
Hoje ter acesso à comunicação é muito fácil. Muito. Qual que é a responsabilidade de um jornalista hoje? Porque, e aqui eu não sou jornalista, eu estudei publicidade. E aí cansei, fui para comércio exterior, depois fui para administração, acabei indo para música, onde eu sempre cito o Diego aqui, mas era meu parceiro de música. Mas hoje é muito fácil, né? Tu ter acesso à informação e não necessariamente tu fazer uma verificação de fato de quem tá passando aquela notícia. Eu acho que é um desafio muito grande, que eu acho que o jornalismo vai virar, assim... O jornalista em si vai virar um cara que desmente fake news. Olha só. E como isso, né? Como é que ele vai fazer isso? Porque a gente tá numa era muito difícil, assim, com deepfake. Como é que Sim, né? muito. Deepfake é um perigo, já pensaram, né? Tu pega assim... E não é difícil qualquer fazer, um né? de nós, Né? Sim. a gente pode cair numa dessas porque a gente posta stories, posta vídeo. Então a pessoa pode pegar ali com a inteligência artificial nossos movimentos da boca ali e botar uma fala que não é nossa, com a nossa voz, né? Isso aí é um perigo. Então, eu acho que o papel do jornalista daqui pra frente, infelizmente, Sim. além de ser um curador, Sim. né? De dizer quais são os, né? Tentar ser o mais... Claro que não tem uma imparcialidade 100%, mas tem uma ponderação que eu acho que as pessoas não fazem. E é por isso que a gente está vivendo uma polarização tão grande. E as pessoas estão muito apaixonadas dos dois lados e não conseguem enxergar o que é o fato de verdade. E eu acho que o papel do jornalista é trazer todo mundo Fazer pro centro. fact-check. Não é pro centro do espectro político. Não estamos falando sobre política. Não estamos falando, é trazer para olhar, sabe? Conseguir, tu conseguir olhar para os lados sem paixão, sabe? Então eu acredito que é isso. O papel, eu digo nosso, né? Jornalista, né? Não estou mais em veículo de comunicação, mas ainda atuo como, né? Comunicação e como comunicadora, como, né? Enfim, me sinto parte. Sim, mas sabe que são os problemas do mundo globalizado, conectado? Deepfake, só fazendo um adendo aqui, teve agora um cara que ficou muito famoso no TikTok que ele fez... uma imagem do Tom Cruise. Ele era o Tom Cruise falsificado. Tipo, Tom Cruise fake, alguma coisa assim. E ele faz deepfake. Olha, cara, é o Tom Cruise. Não tem como não. Cara, até não tem o Obama universo. fizeram do Obama uma Sim, vez. sim. Não, e o que eu ia comentar é que essa questão das fake news é algo que a gente percebe que a escala que ela tomou nos últimos anos é muito grande, né? Eu me formei não faz muito tempo, né? E quando eu entrei na faculdade, eu lembro de superficialmente esse papo de fake news rolar, sabe? Porque era uma coisa Nem meio... falavam sobre isso quando eu me tá, né? Sei lá, não era uma coisa que existia. A gente aprendia na faculdade... A gente não dava bola. Não dava bola, a gente aprendia na faculdade a escrever um texto, a entender o que era lead, né? O lead do jornalismo, como que a gente comunicava. Hoje em dia, eu percebo que nas universidades, fake news é praticamente como se fosse uma disciplina, sabe? O jornalista tem que estar preparado para justamente o que tu falou, né? Combater a fake news mais do que qualquer outra coisa, acima de tudo. É que o tiozão do Zap se materializou. Sim, né? Se materializou de uma muito. forma, assim, sabe? Muito. Que veio com tudo. Mas sabe que tem muito a ver com preguiça das pessoas buscarem informação, né? Não, se tu veio me dizer, onde é que tu viu? No WhatsApp, me mandaram. Tá, mas quem mandou? Tu olhou o site? Tu olhou se era oficial? Sim. Se era, Sim. sabe? Porque o jornalista ainda tem o papel de ir atrás de fonte Total. oficial. Sim, com certeza. E tá ali transparente pra todo mundo ver. Só que tu vai ali olhar, tu vai no site, na União, né? No Diário Oficial da União pra ler o Diário Sim. Oficial da União, não vai. Sim. Entendeu? Então, assim, é um exemplo, né? Sim. Porque outra coisa, fonte, né? Os jornalistas têm fontes, conversam com outro, se conectam, fazem as coisas, né? Isso que o Marcos comentou sobre responsabilidade, né? Tipo, a gente falou muito sobre a Gabi enquanto empreendedora, né? Mas tu também tem uma veia muito forte na influência digital, né? Hoje em dia as marcas te procuram, né? E tudo mais. E como que é pra ti isso, assim? Tu tem alguns preceitos que tu leva muito firmes, assim? Não, eu só vou trabalhar com essa marca se eu realmente acredito nisso. Eu acredito que tenha muito disso da tua veia, né? Jornalística e tudo mais dentro das publicidades, das parcerias que tu firma, né? Não, eu acho que ao mesmo tempo que tem a fake news, né? As pessoas querem muita verdade também. Então, o comercial da margarina Família Perfeita, isso já não existe mais, né? Sim. Então, se eu for me conectar com marcas que não tenham absolutamente nada a ver comigo e que eu não, sabe? Vai ficar muito fake. E as Sim. pessoas que me seguem há bastante tempo vão saber que aquilo ali não faz nenhum sentido. Então, é claro que eu tenho esse cuidado, né? Eu comecei com isso, eu acho que eu fui muito resistente a trabalhar com isso, assim. Porque trabalhei como modelo, mais uma vez eu conectando o passado. Morei fora, daí voltei pra cá pra estudar, daí fiz jornalismo, né? Tinha tava muito ciente do que eu queria no jornalismo, sabia o que eu queria fazer.
fazer. Do jornalismo entrei na TV, também trabalhando com imagem, né? E com comunicação. E aí fui pros bastidores, pra trás das câmeras, né? Então eu fiquei resistente a, tipo, aparecer de novo, sabe? Eu não tô aqui pra dar luz a outras pessoas, né? Tipo... E eu gosto disso também. Sigo gostando e faço as duas coisas. Mas eu acho que eu vi uma possibilidade de me conectar com marcas. Elas estavam entrando dentro da minha casa. Com os recebidos, que as gurias falavam. Recebidos. E a gente, primeiro era uma brincadeira, né? Depois pera só um pouquinho. Essa pessoa, Nagbauer tá entrando aqui. Eu sei lá, tipo... Pessoas, assim, que eu posso me conectar, né? Panvel, que Panvel é nosso cliente, né? Então, daí eu acho que era mais uma porta, sabe? Todo mundo, no fim das contas, quer pagar as contas. Sim, sim. Não é mesmo? Então, claro, assim, eu pensei em uma possibilidade de trazer essas pessoas pra da terra também, claro, sabe? Sim. Então, comecei a trabalhar com isso, com marketing de influência e, né, todo dia tentando entender esse mercado, como que é. E é muito legal, porque tu cria uma audiência ali que tem a ver comigo, né? Assim, que tem a ver com o que tu faz da vida, por exemplo. Tem muito ali pessoas que querem saber de empreendedorismo e maternidade, como levar a vida nas duas coisas, né? Exato. E então, é isso que eu tenho que entregar ali, sabe? E as marcas que estão ali pra eu impulsionar e pra elas me impulsionarem também tem que ter essa linguagem, essa verdade, alma, né? É verdade. A gente volta um pouco naquele ponto de que a gente tá chegando numa geração de consumidores um pouco mais inteligentes. Ou conscientes. Bastante. Que, cara, se não tem verdade, é muito difícil tu conseguir te conectar, né? E eu acho que durante muito tempo a gente foi conectado com marcas que não são tão verdadeiras assim. Eu só queria aproveitar um outro ponto que tu colocou em relação a questão da responsabilidade e como é importante as pessoas fazerem fact-check. Importante, isso, né? Pra mim, até a gente bater um papo com o Piangers que a gente tá vivendo num mundo cada vez mais preguiçoso, né? Muito. Ele traz alguns exemplos porque as coisas chegam até ti. Inteligência artificial. Tu é impactado com tudo, né? Sim. Ele dá alguns exemplos, assim, e aí a gente entende, isso, por que o tiozão do WhatsApp existe? Porque é fácil, claro, tem a questão da educação, mas eu vou deixar de lado, porque a maior parte das pessoas que compartilham coisas que não são verdadeiras, elas têm uma capacidade intelectual relativamente alta, assim. Isso é claro, conveniente, né? A melhor forma de tu passar informação tá ali no grupo de WhatsApp e, buscar informação dá um certo trabalho, assim, né? Então eu vejo que é cômodo. E eu, às vezes, tenho a minha teoria é que a responsabilidade do jornalismo no futuro vai ser se aliar cada vez mais essas plataformas digitais. Isso. Assumir cada um pouco a sua responsabilidade, que é uma coisa que vem acontecendo, né? Porque vai ficar cada vez mais rápido. É muito difícil. Assim, a rede social, ela não tem responsabilidade. Não, tu tem responsabilidade sim, porque querendo ou não, é essa a forma que tu utiliza para compartilhar informações que não são tão verdadeiras. Eu vejo que as redes sociais, elas crescem cada vez mais nessa questão de verificação. É só fazer um post agora no Instagram e citar eleições. Já carrega um símbolo, porque não, é importante fazer a verificação. Mas voltando à questão da verdade, para mim isso está cada vez mais óbvio, assim. Empresas que não são verdadeiras, elas passam. Elas passam. Cara, elas não conseguem durar muito tempo. Sim, é impressionante. E uma coisa que eu queria te perguntar, agora que a gente entrou nessa questão da verdade, assim, tu passou por um momento muito delicado em relação à família, ou escola. Como é que foi tudo isso? Porque, a Gabi empreendedora, mãe. Uma filha pequenininha ainda tava... A TT tava com nem 2 anos, né? Sim. E aí tu tem toda a situação de saúde da escola, assim. Como foi lidar com isso? E eu acho, assim, vendo, né, como seguimor, que tu sempre... Seguimores. Que tu sempre transmitiu, né, muita verdade, muita transparência em todo esse processo, né? E eu acho que isso acalentava um pouco. Sei lá, acho que os seguidores conseguiam te dar um apoio também que tu precisava. Fez toda a diferença, né? Então, tu fez quase o inverso do que normalmente as pessoas fazem, né? Exato. Como assim tu diz de... Porque normalmente tu guarda pra ti, é uma questão familiar, não vou expor muito e... até a gente, acho que assim, não expus ele naquele momento tanto, né? Como a gente, porque antes a gente tava ele trouxe na pandemia um estúdio pra dentro de casa, ele entrava de pantufa ao vivo e eu mostrava ali bastidores, tinha um varal do lado, ele de pantufa, e isso aí que as pessoas estavam gostando, né? Os bastidores, quero ver, tô vendo aqui na RBS ele entrando ao vivo, mas ali, vamos ver no Instagram da Gabi como é que tava, a volta tava eu ali com as gurias. Backstage é sempre mais legal, né? Backstage é sempre mais legal. Ele fazendo a entrada no Bom Dia Rio Grande,
as meninas juntas. Exato. Então, assim, eu também não tinha como simplesmente não falar nada, porque todo mundo perguntava todos os dias. É engraçado que ele não tirava mais de 15 dias de férias, porque ele falava, eu trabalho no rádio, e no rádio eu vou ser esquecido se eu ficar mais de 15 dias. Eu falava, qual o problema de ficar 20 dias, né? Não, 15 dias. Ele não tirava mais de 15 dias. Só. Ele ficou um ano fora, gente. Ele não tá... Ele voltou a escrever, né? E agora... mas a voz dele ainda não voltou ao normal. Então, assim, ele tem nessas questões ainda pra melhorar com fono, físio e tudo mais. E ele ainda... As pessoas ainda mandam mensagem todo dia, quero voltar a te escutar, porque é um cara que é o que a gente tá falando, de ponderar. Hoje as pessoas estão muito, cada uma pro lado. E ele é um cara extremamente ponderado, equilibrado, assim. Ele sempre fica discutindo muito, assim. Depois ele fala, né? E vai trazendo todo o assunto pro centro, assim, da discussão. É muito legal isso. E ele foi ter justamente um tumor na região do equilíbrio. Isso que eu sempre falo, não é possível. Uma pessoa mais equilibrada que eu conheço, assim, foi justamente ter... E, assim, vocês me perguntaram como foi, né? Assim, acho que foi... Eu, jornalista, com medo de receber notícia ruim. Sempre tive muito medo de receber notícia ruim, principalmente com familiares, né, amigos. O dia do diagnóstico foi, sem dúvida, o pior dia da minha vida. Eu perdi meu chão, assim, pensei, acabou, né? Tipo, o que vai ser? O que é isso? Lesão no cerebelo, né? Foi tu não te prepara, né? Tu não consegue te preparar. Não existe se preparar, né? Porque primeiro que se tu vai te preparar, tu vai viver com medo. Sim, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Posso sair daqui e acontecer alguma coisa, Deus me livre. Mas é assim, né? Sim. Então, foi um dia que eu chorei muito, me lembro, assim. E aí a gente... Parece que Deus só pode existir, porque no outro dia veio uma força, assim, do além, que eu pensei, vamos enfrentar isso aí. Vai dar tudo certo. Sim. Tem que fazer uma cirurgia na cabeça, ok, não vai ser nada, sabe? Porque até então a gente não sabia o que era. E a gente foi vendo um dia após o outro, pegando, né, segunda opinião, indo, falando com um, falando com o outro. Várias pessoas falavam, mas um fulano teve tal coisa. E aí, depois de X meses, já estava trabalhando, estava tudo bem, não sei o quê. Então a gente foi se agarrando a coisas, assim... Olha, foi muito difícil. Não vou dizer assim que, né? Não vou dizer, foi, né? Enfrentamos, com certeza, mas foi um período muito difícil, porque a gente passou por tudo que vocês podem imaginar, assim, e ele quase morreu várias vezes. Sim. E como é que tu fez o balanço? Porque a empresa continuou. Exato. Graças a Deus a mãe, eu tenho uma equipe maravilhosa. E a Sabrina tá aqui. Tá nos bastidores. A mãe Gabi tem que ser mais forte. Exatamente. Eu acho que isso também me segurou muito, porque eu pensei, o que eu quero passar para as minhas filhas? Que eu sou o quê? Que eu vou deitar numa cama e vou ficar chorando até ele ficar bem? Ou eu vou enfrentar e levar da melhor forma possível, e meio aquela coisa do a vida é bela, assim, sabe? Sim. O cara na guerra ali, mostrando pro filho. E foi mais ou menos isso, porque elas são muito pequenas, né? Então eu tinha que tratar de uma forma lúdica. A Joana, ela... Óbvio que ela sentiu, porque do nada o pai dela simplesmente não tava mais ali, né? Além de ter ficado internado um tempo... Quando ele voltou para casa, né, tinha muita questão de ficar, né, tava muito cansado e ficava assim muito tempo, né, descansando e deitado, e ela viu que tinha uma diferença. Ele andava de bicicleta antes com ela, né, e depois simplesmente não falava, porque ele chegou até um momento que ele não falava, assim. Então a gente tinha que explicar e viver, simplesmente viver. Registros, eu não tenho dúvida que vão ficar, sabe? Nas duas, né? Sim. Mas a gente tem que, né, tentar observar para ver e levar da melhor forma possível. E a criança, eu acho muito legal que a gente enxerga nelas o ambiente. Nossa, me emocionei, caraca. A gente enxerga muito o ambiente na criança. Então, se elas estão bem, é porque tá tudo bem. Então, eu via muito isso. Tá tudo bem, elas estão dormindo a noite inteira. Tá, às vezes acontece, né, de acordar. Ultimamente não tá muito fácil. Porque, né, tem as fases. Mas, assim, então, piora, na escola em tá tudo a isso, bem. Só dando um conselho, piora. Só piora. Não, agora elas estão numa fase, as duas acordando. Eu falei, tava falando pra Sassá antes, gente, eu não durmo há 2 meses. E aí, enfim, daí é isso, assim, se as crianças estão bem, né? Daí eu perguntava pra professora e, né, e tava tudo certo, sabe? Elas estavam indo bem, né, brincando bastante com amigos. Então, claro, né, tentei levar da melhor forma possível, como se nada, né? Não é como se nada tivesse acontecido, mas eu tive que assumir muita coisa ali.
Sim, com certeza. Sabe? Tudo praticamente. Sim. Né? Assumi tudo. Claro, tem uma rede de apoio, tem a minha família, tem pessoas que nos ajudam, tem uma pessoa que trabalha lá em casa, a Lara, maravilhosa, nossa família também. Então, claro, assim, a gente vai se agarrando e montando, mas tu é a pessoa que tá ali orquestrando. Orquestrando, é isso. Né? Então, mais uma vez... E tu foi num show de rock na sequência, né? Eu achei isso tão legal, cara. Foi Metallica? Foi Metallica. Ele Nossa. é fã do Metallica. Eu sempre me arriava, porque eu sou muito fã de rock, né? Gosto muito, mas eu sempre fui mais um folk rock, né? Uma coisa... Bob Dylan, The Band, esses folks, assim, uma coisa mais riponga. E ele sempre foi mais pro metal, assim. A gente tinha nossos pontos de encontro ali, The Who, Led Zeppelin. E eu me arriava no Metallica, porque não era uma banda que eu... nunca escutava, sabe? Obviamente conhecia, mas não escutava, assim. E quando a gente começou a namorar, obviamente comecei a escutar, né? As músicas dele e as minhas também, a gente com todas. Todo rock. E aí, ele era muito... Foi a primeira banda de rock que ele era... Que, né, ficou muito fã, tinha todos os discos e tal, desde os 17 anos e tal. E daí eu... Metallica em Porto Alegre. E ele, naquela época, tava de cadeira de rodas, né? Sim. Não tava caminhando. Desenvolveu uma neuropatia com a quimioterapia, que é horrível, né? Que agora tudo saindo do organismo, graças a Deus. Terminou. E aí, ele foi, eu falei, vamos nesse show, né? Eu te levo de cadeira de rodas. Ele... não, vai ser muita mão pra ti. Não, deixa, eu já fui. Eu já tinha ido nos shows, em uns 2, 3 shows do Metallica, né? E aí eu, não, mas pode ser a última vez, né? Porque sei lá se eles vão voltar aqui, sei lá se a gente vai estar num lugar que eles, né? Enfim, e vai saber quanto tempo eles vão durar ainda, né? E aí ele ficou nessa e disse que não queria ir. Mas no dia tava tendo o South Summit em Porto Alegre até. Acho que foi o penúltimo dia. E aí eu tava com aquilo ali, a gente tinha os ingressos. Eu, meu Deus. Não, pera, eu vou sair antes desse evento aqui, vou lá e vou dizer pra ele, a gente vai. Daí liguei pra minha mãe, fica com as gurias pra mim, busco elas na escola, leva. E ainda tinha festa de dia do... O que tinha? Alguma coisa era... Dia das Mães, eu acho. Foi... Porque foi evento maio. de Dia das Mães na Isso. escola. Acho que foi 2 semanas depois da Gramado? Pode ser. A Isso gente aí. foi em abril, 12... foi dia 5 de maio. 5 de maio, O isso aí. Foi um evento. mês depois Isso da aí. Summit. Isso E aí era a semana do Dia das Mães, isso aí. Eu fui no Dia das Mães na escola, peguei as gurias, levei pra casa e daí falei, te arruma que a gente tá indo no show. A gente vai chegar atrasado, porque eu começava às 9 da noite, show do Metallica. A gente até queria ver as bandas de abertura, mas não tinha como. E aí a gente chegou 9 da noite lá. Foi muito legal, porque tinha uma área PCD e a área PCD fica mais sim. acima. Onde foi o show? Foi na Fiergs, no estacionamento. E aí tu conseguia ter uma visão do palco muito boa. Que e ele legal. ficou sentadinho ali. E na hora que tu entra, muita gente, bombeiros ajudam as pessoas. Achei a organização excelente. Que legal, assim. que legal. Foi muito legal e ele ficou muito emocionado. Ele indo pra lá, foi a primeira vez que eu vi ele feliz depois de quase 1 ano Que de massa. tratamento. Que legal. Eu não tinha visto ele empolgado com nada, simplesmente assim, zero, sabe? Porque realmente o que ele passou, meu Deus, eu não quero estar naquela pele, né, pra saber. Mas Tu vai falando assim, cara, eu sou... Acho que, sei lá, um filho bastardo de Steve Jobs, porque... Eu sou fã desse cara, porque meio que ele é tipo Beatles, assim. Ontem eu acho que a gente gravou um podcast e eu citei Beatles aqui, porque eu vou fazer um paralelo muito aleatório, mas na música dizem que Beatles fez absolutamente tudo. E que depois de Beatles, tudo na verdade é uma cópia. E pra mim, lições de vida e Steve Jobs é quase a mesma coisa. Tu tá falando a história da escola e tu falou em Stanford, eu tô com Stanford na cabeça. Muito bom, porque né? o seu tempo é limitado. E aí eu começo a fazer essa... E o Steve Jobs teve câncer. E é isso, exato. E, cara, e é muito isso, assim. E aí a gente volta para aqueles assuntos. Se tu não fizer da tua vida profissional algo que realmente tu tem orgulho, algo que faça tu ter vontade de viver além daqueles motivos muito básicos, cara, a vida vai ser uma droga, do início ao fim. E daqui a pouco ela passa e aí tu descobre que a vida... foi uma droga quando tu tá velho, beirando um hospital. E também fica pensando muito no futuro. Tu falou de Beatles, tem uma frase maravilhosa do John Lennon. A vida é o que acontece com você enquanto você tá aí fazendo outros planos. E é isso, o dia tem que ser bom. Sabe? O dia tem que ser bom e eu imagino assim como... eu posso ter uma percepção muito errada, mas como foi muito mais leve pra ti
ter a da terra e enfrentar tudo isso do que de repente tu tá numa grande corporação, assim, onde tu teria... Exatamente. Porque Com isso- certeza. Não, e ser mãe em uma grande corporação, eu ia ter que sair de casa às 7h30 da manhã e voltar, né? Depois uma licença maternidade. Eu não tive na da terra uma licença maternidade, mas eu tinha a possibilidade de ir para uma reunião e voltar. Sim. Né? De amamentar as duas até 1 ano de idade. E aí, né, fazer essa coisa era bem mais corrido. Não foi fácil, obviamente. Eu trabalho talvez às vezes até mais do que numa outra. Claro que é mais, porque tu trabalha fim de semana, não tem hora, bota as crianças pra dormir e continua trabalhando. E assim, tu vai, tu te cansa mais, mas é uma coisa que tem um propósito e é pra ti, tu sabe onde tu quer chegar, né? Sim. Eu Aí, vivo, por isso. sabe que eu vivo numa utopia, assim, Gabi. Eu tenho certeza disso, porque a empresa que eu construí do ponto de vista não do negócio em si, mas de como ela funciona, é a empresa que eu teria orgulho de trabalhar caso eu fosse funcionário. Vá, que máximo. Isso é muito forte pra mim, assim, porque, cara, claro, eu sei que todo gestor, todo sócio tem benefício. Mas, cara, se eu fosse funcionário, eu teria orgulho, porque no final das contas é meio que isso, assim. Aí a gente abre um leque de possibilidades, por exemplo, quando hoje tem empresas que aceitam que tu tá numa call e teus filhos podem estar ali, cara. Exato. Que massa, entendeu? É. Que bom ver que aquele ambiente corporativo, ele vai... flexibilizando ou caindo por terra. Eu tenho um exemplo, e aí tu vê como tem mundos que precisam ser alterados, né? Eu tô chegando um dia em Brasília e eu tô indo conhecer a Câmara dos Deputados Federal. Cara, eu sou exatamente isso, tá? Se tu tentar colocar alguma roupa mais formal, por mais que eu entenda, eu já fico... E eu não pude acessar o lugar porque não tem gravata. O senhor não está de gravata. Eu fiquei, que, meu, ano 2022, gravata. Que gravata, Bota cara. uma gravata em cima do moletom. Cara, fora que tipo... Não tem nem bizarro. muito o que eu quero fazer aqui, entendeu? Eu só tô aqui de curioso e tal. E aí, curiosamente, logo depois eu começo a ver as pessoas que tomam as decisões fazendo lives e estando nos seus ambientes super normais. Então, existem regras corporativas que a gente tem até hoje que, cara, não valem de absolutamente nada. São só ambientes que foram criados por pessoas... Cabeça fechada ou menos inteligentes. Não, até acho que talvez, assim, quando tu cria regras e tal, por algum motivo, mas assim, tu continuar com essas regras e tu não abrir um pouco e flexibilizar, por que não? Né? Porque a gente vive num mundo hoje muito diferente Aberto. do que 30 anos, Sim, 40 com anos certeza. atrás. E o mais doido é que essas empresas, quando elas querem vender, as mais corporativas, as mais fechadas, elas tentam fazer, e eu acredito que tu tenha isso, exemplos de algumas empresas, elas tentam conectar com o ser humano, que é o cliente, tipo assim, eu quero vender, eu conecto com o ser humano, mas agora internamente eu sou aquela empresa chata, cheia de protocolo, cheia de comitê. E isso é uma coisa que a gente luta muito para mudar na Summit, assim, eu tenho a sorte de... eu tenho uma história com a Randon que eu adoro. A Randon, ela foi a primeira empresa que entendeu a Summit, assim, porque o que o Davi Randon, à época, que era CEO da Randon, me disse foi, por mais que daqui 5, 10 anos a gente vá continuar fazendo carroceria de caminhão, os processos vão mudar. Então, talvez os carros não sejam voadores. Talvez os caminhões também não voem. Mas os processos internos mudam. E é por isso que a gente está vindo na Gramado Summit. Eu achei aquilo, legal. E eu tentei entender o que era a mudança. Aí, olha que massa. Eles tinham... Eu não sei se existe ainda, mas eles pegaram todas as secretárias executivas. É uma empresa de 16.500 funcionários. Então, cada... diretora tem uma secretária executiva, que elas se juntavam para discutir qual era o futuro das secretárias executivas. Porque num mundo um pouco mais conectado, o padrão que a gente conhece como secretária executiva vai mudar. E essas pessoas estavam definindo o futuro do seu trabalho. Falei, cara, que coisa sensacional, meu. São necessárias, né? Sensacional. E, cara, tu conecta com... E é por isso que existe o Gramado Summit, né? E é por isso que existem esses eventos em cada cidade, em cada lugar, porque tu vai pra justamente conversar e tentar entender o comportamento das pessoas que muda. Isso. Entendeu? Sim. É isso que é inovação. Tu teve ontem em Sapiranga, né? Teve. Cara, eu achei muito legal. Adoram criar intriga no nosso meio. Vocês estão... A Sapiranga Summit tá concorrendo com a Gramado Summit. Não tem nada a ver, porque Falei, eles estão no Vale dos Sinos, vocês estão na Serra. E pra mim, assim, cara... Se mais e mais pessoas discutirem tendências e futuro, melhor vai ser pra nossa sociedade como um todo. Sem dúvida. Sabe? E o Piangers falou... Eu vou citar, juro, eu vou citar essa conversa com o Piangers. Muitos anos da minha vida. Mas é sobre o Maravilhado.
Inocente o Maravilhado. Inocente Maravilhado. Tu sabe... o Perfeito. Inocente Maravilhado, tudo é bonito, cara. Teu concorrente é bonito. Que massa, que massa. Exatamente. E eu tô tentando entrar nesse momento. Eu ainda estaria num estágio 4, assim, mas eu sei que eu vou chegar nesse estágio 5. Evolução. Mas é muito legal, cara, tu propor discussões que realmente alterem e impactem a sociedade, sabe? Perfeito, exatamente. E eu ouvi uma frase esses tempos que eu achei muito boa, que inovação é muito mais uma questão de ótica do que fibra ótica. A gente fica pensando que é tecnologia, que é não sei o quê, criar startup pra isso, pra aquilo, né? Metade das startups não dão certo, vamos combinar, né? Os investidores ficam ali pressionando e o troço, tá bom, fali em startup. Porque não é o que de fato a pessoa, o público precisa, o consumidor precisa. Tu tem que olhar o que tá acontecendo na sociedade. Tu tem que estar... É visão, tu entende? É mudar rápido, é pensar, meu Deus, eu tô à mercê de pandemia, né? A gente nunca imaginou que ia acontecer uma pandemia. Quem conseguiu sobreviver à pandemia... sabe? Conseguiu inovar. Inovar não criando... Inovar conseguindo ir para casa, conseguindo fazer um novo modelo de negócio. A gente parou de fazer vídeo, mas existia motion, animação, né? A gente não conseguia se reunir, mas as pessoas podiam se gravar pelo celular, a gente enfeitar lá de alguma forma, sabe? E a comunicação, as pessoas têm que... Mesmo numa pandemia, todo mundo em casa, todo mundo precisa se comunicar. Então, de que forma? Então, tu tá assim, ó, muito rápido, pensando, olhando e questionando, sabe? Eu acho que esses ambientes fazem a gente pensar o futuro. E a Amy Webb, que é uma pessoa... Eu sempre vou o resto da vida também falar do SXSW, que foi a melhor experiência que eu tive, Quando que tu foi? Esse ano, em março. Que legal. Foi a primeira vez que eu fui, eu tinha muita vontade, mas aí eu sempre fui adiando. Daí filhas, daí... Tu fez bastante coisa, então, porque tu fez SXSW, Gramado Summit, Soft Summit. Foi tudo na diferença de um mês, né? Um mês. Cada um foi em março, abril, maio. Exato. Legal. E aí, é isso, assim, esses ambientes te proporcionam isso. A Amy Webb comentou que é uma futurista, pesquisadora, que vai todos os anos, né? Ela leva sempre as tendências de futuro. E ela falou que sobre o conceito de repercepção, ela usou esse termo, assim. A gente tem que reperceber. Um bom líder é o cara que percebe as coisas e vai lá e repercebe e tá ali sempre olhando pra tudo, né? E não só aqui focado numa coisa só. A gente tem um modelo mental que a gente já tá acostumado, então a gente vai fazendo aquelas coisas quando vê, não, abre um pouco que tu vai enxergar outra, sabe? Ela usou esse conceito. Tu conhece assim. Adam Grant? Sim. A gente tá num movimento pra trazer ele pra Gramado Summit. Há horas já. É difícil, né? Ele é um cara... Mas ele tem, acho que uma das maiores lideranças hoje nesse movimento de repensar é o Adam, né? Que é muito interessante, porque às vezes a gente fica sempre tentando buscar o novo. E o novo tá na tua cara. E o novo tá na tua cara porque tu tem que repensar algo que já tá ali. E até tem um livro dele que é Pense de Novo, que pra mim é uma bíblia, assim, porque Vou ler, não li ainda. A tua capacidade de repensar, tu entender diferente conceitos teus que ficaram ultrapassados. Tua visão de mundo que tá muito introjetada na tua mente, assim, que tu pode, né, pensar diferente. Expandir, e isso é muito importante. Bom, eu tô dando dica de Adam Grant pra sempre. Se tudo correr bem, Gramado Summit ainda vai confirmar Adam Grant. Quero ver. Quero estar lá pra assistir. Isso aí. Muitas coisas estão por vir ainda, né? Ai, muitas referências boas aí nessa conversa. É bom. Rê, tem mais alguma pergunta para Gabi Bordache? Eu acho que... A gente poderia ficar uma semana falando, gente. Eu vou voltar pra Gramado pra tomar café com vocês. Isso, conhecer nosso escritório, né? Eu não conhecia ainda, é verdade. Isso, nosso grande escritório, né? Mas para a capacidade que a gente tem, estamos bem É muito legal, já vi fotos. Mas aqui, ó, Gabi, eu mudei muito a minha forma de pensar enquanto gestor. E eu acho que a pandemia fez um pouco dessa mudança com todo mundo. Porque até então... Até a startup, tá? A startup tinha essa frequência de contratação, acesso a capital muito fácil, porque a renda fixa não era tão interessante quando tu colocar em renda variável. Aí tu tinha startup, dinheiro à disposição e tu tinha meio que essa credencial de mim, startup é boa porque ela tem muita gente. E aí tu viu um cenário de contratação, de dinheiro à disposição, vem a pandemia... A gente começa a repensar a importância de fluxo de caixa e não cash burn, que é uma prática que muita startup fez. Exatamente. Passa a pandemia, vem um momento onde tu tem um mercado instável, onde
para um grande investidor a renda fixa voltou a ficar interessante, então corta o recurso para startup, e aí startup que contratou um monte de gente começa a demitir gente, e aí aquele discurso de pessoas são os mais pessoas são o ativo mais importante, cai por terra. Bah, perfeito, porque antes da pandemia escutei uma mulher, que eu esqueci o nome dela, da Box 1824, que ela tinha ido fazer uma super pesquisa e falou sobre se manter enxuto antes da pandemia. E eu pensei, eu sempre pensei isso. Sempre pensei isso, até porque é muito gasto. Então, tu tem uma possibilidade de contratar as melhores pessoas por um valor maior, mas tu vai cobrar isso do cliente. Então, tu junta pessoas boas e aí faz um trabalho. Então, tu vira até um curador de pessoas, né? De, assim, veio esse trabalho, tá, esse tem esse perfil. Essas pessoas que estão na minha equipe também tem, né? Então, a gente vai desenvolver esse trabalho juntando uma equipe fixa com uma equipe, né, de freelas. E a gente faz isso. É isso. E se mantém enxuto e aí tu atravessa a pandemia, atravessa qualquer coisa. E sabe o que eu adoro? Hoje a gente tem, assim, 70% do público da Gramado Summit vem de fora do estado do Rio Grande do Sul. A gente tem um evento que vai para 10, 12 mil pessoas. Então, na visão de quem consome a Gramado Summit, a gente é uma estrutura muito grande, falar com o Marcos é difícil. E é muito engraçado, assim, porque se tu tá um dia na nossa realidade, a gente tem essa cabeça de ser uma empresa relativamente pequena, onde a gente permanece na mesma sala. Quando tu entrou já era sala, né? Há 3 anos atrás, quando a Rê entrou, era a mesma sala, ela passa por reformas. Ela passou por reforma. Mas a gente chegou nesse, 12 pessoas é legal, dá pra executar, a gente consegue terceirizar outras Não, é que depois situações. começa a ter que passar por muita gente. Vocês fazem chover com 12 pessoas. É incrível. E eu adoro. Isso pra mim é a parte mais legal, tá? Exato. É quando alguém vem e diz, cara, é só isso. E tipo, que massa, cara. Sim, é só isso. E eu tô super satisfeito que as pessoas que estão se envolvendo, elas conseguem não só ganhar diretamente com isso, mas elas podem construir uma carreira, né? Porque numa corporação muito grande, construção de carreira fica mais difícil. É que daí é todo mundo empreendendo contigo, né? É isso aí. É muito mais. Todo mundo tem essa questão do dono, assim, de se sentir parte, de se sentir dono, porque a Rê não é uma pecinha numa engrenagem, ela é uma baita de uma peça. Se tu perde a Rê, né? Exatamente. Então era isso que eu queria, sabe? Montar um time que eu pudesse. Cada um importa. Cada um é importante, cada um tem seu papel. E a forma como tu busca também muda, né? O talento. Exatamente. Eu, pelo menos, eu vejo que assim, cara, quando a gente colocou daquilo que a gente entende como pessoa mediana, não funcionou. Que em algum momento, quando tu tá num processo de contratação muito rápido, tu não vai conseguir contratar só pessoas brilhantes, que entendam a cultura daquilo que... E aí, pra nós, quando foi, segura, essa sala tá legal, a forma como a gente tá se entendendo tá bacana, a gente passa por uma outra estruturação. Como a gente contrata as pessoas, né? Como a gente contrata, sem a pressa de contratar. Então, assim, aí funciona. Hoje, se tu me perguntar se eu quero crescer enquanto quadro de funcionários, eu vou te dizer não. Eu prefiro tá do jeito que eu tô. Claro, eu sei que em algum momento a gente tem que abrir, mas eu não tenho mais aquela sede. E eu vi muitos amigos, Gabi, tendo que demitir 60%, 50% do quadro de funcionários. Sim. E aí tu tá falando em 50, 100, 150 demissões, que assim, por mais que tu levante a bandeira que a pessoa é o teu ativo... Não dá, cara. Tomar as decisões erradas na contratação, depois esse teu discurso vai cair por terra. Exatamente, perfeito. É isso. Muitas reflexões, né? Fazer. Reflexões. Então, Gabi, a gente queria te agradecer de coração. A gente tem esse threshold aí de 2 horas. Como é que a gente foi, Digo? Meu Deus do céu. 1h30. 1h30. Muito bom. A gente queria te agradecer de coração. Pra nós é sempre uma honra estar aqui contigo. A gente adora te ouvir. Acho que desde 2021, né? Acertei? Sim, 2021. E aí teve o Washington Oliveira. Porque era 2020, mas aí vocês foram adiando por causa da pandemia e acabou acontecendo em maio de 2021. Eu acho que teve o Washington que tu veio. E aí depois o Washington. Aí não, o Washington veio antes, não. Tô na dúvida agora. Então foi 2020 que eu fui? Não, minto. Não, tu começou na Gramado Summit 2021, aí veio o Washington Oliveto. Aí veio o Washington Oliveto em setembro. 2022. Isso aí. Ai, gente, o que vocês fazem é assim, demais. Eu sou muito, muito fã mesmo. E continuem assim, com 12 pessoas, fazendo chover. Não, vai crescer um pouquinho isso. Claro que mas eu acho que nos próximos 5 anos tu não vai entrar e dizer, nossa, quanta gente. Mas, assim, vamos seguir esse ritmo, né? Vários eventos e fazendo... Inventando.
Gramado ser parte de um mapa de inovação, assim, que a gente sempre conheceu o Gramado como um festival de cinema, né? Sim. E agora tem a Gramado Summit graças a essa pessoa aqui, gente. Né? A gente Demais. sabe que a gente quer preencher essa lacuna antes de encerrar, porque pra nós é muito importante. Tu é a primeira pessoa que conversa com a gente e diz: Gramado sempre teve o festival de cinema. Porque normalmente a gente é vinculado ao festival de publicidade, né? Ah, também, E sim. a forma como a gente começou a entender a Gramado Summit, a gente quer estar exatamente na intersecção entre a ausência que um festival de cinema deixou, ele existe, ele funciona, Sim. mas não é aquele festival que a gente tinha, sei lá, Toda 15 pompa, anos atrás. circunstância. E o Festival Mundial de Publicidade é a mesma coisa, assim, ele deixou algumas lacunas, ele vem Sim. tentando se reestabelecer, a gente quer que ele cresça, a Andressa é muito amiga nossa, mas assim, cara, é meio que na intersecção disso que a Gramado Summit quer estar, para que Gramado seja lembrado de outra forma também, Claro. né? Não só a cidade do turismo, Não, olha a do Papai importância Noel. disso, gente. Sim. É impressionante a quantidade de gente. Só quem vai pro Gramado Summit, quem foi, sabe o que é a grandeza desse evento, as trocas que a gente faz, a experiência e o aprendizado, né? Em poucos dias de evento ali. Então é demais, parabéns. Eu tô muito honrada de estar aqui, amei essa conversa. Ai, que bom, que Me bom. convidem sempre e vamos tomar uns cafés e ficar um dia inteiro conversando. Pode deixar. E conhecer o escritório. E conhecer o escritório, falando de empreendedorismo exato. e inovação. Depois desse merchan, então, né, da Gabi pra Gramado Summit. Comprem o ingresso. 2023 tá aí, gente. Vocês vão perder aí os lotes, que eu sei que os lotes vão É, isso aumentando. aí. Isso aí. Gramado é viu? maravilhoso. Se você tá aí em outra cidade, outro estado, venha. Muita coisa Muito pra bom, fazer. muito bom. Então, gente, acho que como recado final, né? Não esqueçam, então, de seguir a Gabi nas redes sociais, né? A gente vai deixar tudo aqui na nossa descrição. Não esqueça também de Tu se não te inscrever. sente muito host quando tu fala isso? Eu tipo, sinto. massa, né? Inscreva-se no Aham. canal. Inscreva-se no nosso Curta o canal vídeo. também, curta o nosso vídeo. Compartilhe com quem precisa escutar, né? essa Compartilhe palavra. com o seu tiozão do Zap pra ele ver Isso. um conteúdo de qualidade. Exatamente, sem fake news. Que não tem fake Não tem news. fake news, um conteúdo. Aqui a gente pondera. É, exatamente, verificado, conteúdos verificados. E daqui a 15 dias nós retornaremos de novo, né, com mais um convidado ou convidada. É isso. Então fique ligado aí no Instagram, né, nas redes sociais da Gramado Summit, que por lá a gente sempre divulga quem serão as próximas pessoas que estarão aqui à nossa frente conversando conosco. gramadosummit.com e até 15 dias? Até breve. Até breve. Isso aí.